história começa com Young-min, ainda criança, por volta de 10 anos, vivendo uma experiência estranha e marcante. Ele e seu amigo de infância, Ji-hoon, sofreram um acidente. Durante o ocorrido, Young-min, desesperado, gritava o nome de Ji-hoon sem parar, tentando fazê-lo acordar. Ele o balançava, mas Ji-hoon permanecia com os olhos fechados, apenas resmungando sobre o barulho. Finalmente, Ji-hoon abriu os olhos, confuso, e fez uma pergunta estranha. Por que Young-min estava usando uma faixa amarela? Enquanto isso, Young-min estava aos prantos. Mais tarde, na recepção do hospital, uma senhora se aproximou da mãe de Young-min para perguntar sobre o estado do menino. A mãe explicou que Young-min não havia se ferido gravemente, mas Ji-hoon não parecia estar bem. Young-min decidiu visitar o quarto de Ji-hoon, onde ele o encontrou pensativo. Chamando pelo nome do amigo, Young-min foi surpreendido por um olhar sério. Ji-hoon, de repente, disse algo assustador, afirmando que não conhecia esse tal de Guk Ji-hoon e que também não conhecia Young-min. Para Young-min, aquilo foi confuso e perturbador, já que Ji-hoon nunca tinha falado com ele daquela forma. Irritado, Ji-hoon ainda afirmou que as pessoas que estavam lá fora também não eram seus pais verdadeiros e que Young-min deveria ir embora se fosse continuar chamando-o de Ji-hoon. Young-min, sem entender o que estava acontecendo, ficou confuso e abalado. Para ele parecia que Ji-hoon, mesmo estando presente, não era mais o mesmo. O acidente aconteceu pouco antes da estação chuvosa, no dia mais quente do verão. Aquele dia marcou a perda de Ji-hoon, o amigo mais próximo e querido de Young-min. 9 anos depois, Young-min, agora um jovem estudante do ensino médio, estava na escola. A sala de aula estava barulhenta, mas ele permanecia quieto em sua cadeira. De repente, sentiu alguém tocando em seu cabelo e chamando por seu nome. Era Choi Sung-jun. Young-min o cumprimentou, e Sung-jun, com seu tom sarcástico habitual, mencionou algo sobre tomar leite com chocolate. Apesar do sorriso sem graça, Young-min sabia que aquilo era o jeito de Sung-jun dizer para ele ir comprar. Outros colegas distantes também começaram a fazer pedidos, exigindo sabores diferentes. Young-min ficou em silêncio enquanto Sung-jun, ainda sarcástico, dizia para os outros não exagerarem, mas com a clara intenção de continuar mandando nele. Mesmo contrariado, Young-min cedeu e foi comprar os itens pedidos, sem coragem de se opor. Ao retornar apressado com a sacola, Young-min se distraiu ao tentar lembrar o sabor de um dos pedidos. Nesse momento, acabou esbarrando em um aluno. O rapaz se virou, irritado, e perguntou o que havia acontecido. Young-min congelou ao perceber que aquele rosto era o de Ji-hoon. Ainda confuso, ele não conseguiu responder. Ji-hoon, por sua vez, exigiu um pedido de desculpas. Mas Young-min continuava em choque, deixando a sacola cair. A confusão só aumentou quando alguém familiar apareceu para questionar o que Young-min estava fazendo ali. Ele não conseguia parar de pensar que aquele garoto só podia ser Ji-hoon, mas tudo parecia surreal. De volta à sala de aula, Young-min estava atormentado pelos próprios pensamentos. Ele tinha certeza de que ninguém mais poderia ter um rosto tão bonito como o de Ji-hoon. Mas ele começou a se perguntar se era mesmo seu antigo amigo. Lembrou-se das palavras de Ji-hoon no hospital, dizendo que não era ele. O pensamento o deixou ainda mais confuso. Enquanto estava perdido em reflexões, o celular de Young-min vibrou. Era uma mensagem de Sung-jun, perguntando o que ele estava fazendo. Young-min respondeu que tentava se concentrar na aula, mas Sung-jun zombou e o convidou para ir à Lan House depois da escola. Young-min pensou que seria difícil se concentrar naquele dia. Sung-jun continuava insistindo e até mencionou o jogo, indicando que ele seria o tanque, o que na verdade significava que Young-min seria apenas um ajudante. Cansado, Young-min pensou sobre o bullying que sofria, mas concluiu que não fazia sentido reclamar, já que nunca era fisicamente agredido. Mesmo tentando se manter positivo, Young-min não conseguia parar de pensar em Ji-hoon. Ele se perguntou o que Ji-hoon estava fazendo na escola, se seria um aluno transferido e por que não estava usando uniforme. Apesar das dúvidas, ele tinha esperança de que Ji-hoon pudesse voltar a ser como antes, mas sabia que isso era pouco provável. Afinal, Ji-hoon havia desaparecido após o acidente, 9 anos atrás. Não fazia sentido ele simplesmente aparecer de repente. Pelo menos era isso que Young-min pensava, até Ji-hoon realmente aparecer novamente no dia seguinte. Apesar dos pensamentos constantes em Ji-hoon, Young-min acabou cedendo ao pedido de Sung-jun e foi à Lan House com ele. Mesmo assim, estava claramente atordoado. Ao saírem de lá, Sung-jun, com seu sorriso sarcástico, culpou Young-min pelo desempenho ruim nos jogos. Young-min não conseguiu esconder a expressão de desapontamento e preocupação.
Era mais um dia em que ele suportava o comportamento de Sung-jun, sem poder fazer nada para mudar a situação. Quando voltou para casa, Young-min se jogou na cama. Ainda estava perdido nos pensamentos sobre Ji-hoon. A imagem do amigo que ele viu continuava em sua mente, e tudo o que conseguia fazer era esperar, com o coração apertado, que aquele Ji-hoon fosse realmente o amigo que ele conhecia no passado. Enquanto se revirava na cama, mergulhado em lembranças, sentia o coração disparar cada vez que pensava em Ji-hoon. Ji-hoon, na memória de Young-min, era uma criança amável e linda. Os dois eram amigos desde o jardim de infância, e Young-min sempre esteve ao lado dele, o seguindo onde quer que fosse. Ji-hoon era sua prioridade, e talvez por isso, Young-min percebeu que havia se apaixonado por ele. Ji-hoon tinha sido seu primeiro amor. No dia seguinte, Young-min ainda estava distraído na sala de aula, perdido em pensamentos. O professor entrou na sala, anunciando sua presença, interrompendo os pensamentos de Young-min. Ele sentiu uma bolinha de papel bater em sua cabeça e, ao se virar, viu Sung-jun, que sussurrava algo enquanto zombava dele. Sung-jun fazia piadas de mau gosto, rindo baixinho, enquanto Young-min apenas sorriu sem graça, tentando ignorá-lo. Em pensamento, ele só conseguia pensar em como Sung-jun era irritante e imaturo. O professor chamou a atenção de Sung-jun, que respondeu com um sorriso debochado antes de se acomodar. Foi então que o professor anunciou a chegada de um novo aluno na classe. Todos foram instruídos a recebê-lo. Young-min observou atentamente quando o novo estudante entrou na sala, mas ao olhar para ele ficou completamente paralisado. Era Ji-hoon. No entanto, Ji-hoon parecia nervoso e gaguejou ao se apresentar. O professor, intrigado, perguntou o nome novamente, e Ji-hoon explicou que nunca havia frequentado uma escola na Coreia. Surpreso, Young-min processava essa nova informação, enquanto o professor repreendia Ji-hoon, pedindo que ele não usasse isso como desculpa. Ji-hoon, aparentemente despreocupado, tirou uma carteira do bolso e comentou que poderia compensar o que não sabia com dinheiro. Os murmúrios começaram a tomar conta da sala. Alguns alunos o chamavam de louco, enquanto outros elogiavam sua aparência. Young-min, por outro lado, só conseguia pensar em como Ji-hoon nunca ter ido à escola era algo tão inesperado. Observando Ji-hoon, ele concluiu que aquele não era o mesmo Ji-hoon que conhecia. Algo havia mudado drasticamente. Quando Ji-hoon passou perto de Young-min para se sentar, olhou diretamente para ele. No intervalo, enquanto a sala se enchia de conversas animadas, Young-min permaneceu sozinho, perdido em pensamentos. Ele notou Sung-jun se aproximando de Ji-hoon para puxar assunto. Sung-jun, sempre interessado em dominar qualquer situação, perguntou a Ji-hoon se ele gostava de jogos. Young-min observou por um momento, mas decidiu olhar para o outro lado, pensando que seria melhor manter distância. Ele refletia que Ji-hoon não era mais a pessoa que ele conhecia e que talvez fosse melhor não se envolver. Sung-jun, sempre curioso e provocador, não perdeu tempo em questionar Ji-hoon sobre o motivo de ele nunca ter frequentado a escola. De forma direta, sugeriu que Ji-hoon poderia ter sido expulso. Ji-hoon, no entanto, negou a ideia e explicou que passou muitos anos no hospital. Sung-jun, intrigado, insistiu em saber o motivo da hospitalização. Ji-hoon, antes de responder, lançou um olhar rápido na direção de Young-min e então revelou que sofreu um acidente de carro quando tinha 10 anos. A revelação deixou Sung-jun surpreso. Ele comentou que o acidente devia ter sido muito grave para afastar Ji-hoon da escola por tanto tempo. Ji-hoon confirmou, explicando que o ônibus de sua turma de taekwondo havia capotado, causando o acidente. Enquanto Ji-hoon falava, Young-min ficou completamente paralisado. As palavras dele ecoaram na mente de Young-min, e memórias daquele evento traumático começaram a emergir. Ele reconheceu imediatamente que Ji-hoon estava falando do mesmo acidente que ambos viveram. Sung-jun, percebendo o silêncio e os olhares de Ji-hoon para Young-min, decidiu interromper, perguntando diretamente se Ji-hoon estava olhando para ele. Ji-hoon, como se só agora tivesse se interessado, perguntou se esse era realmente o nome dele. Sem esperar mais explicações, Ji-hoon se levantou de onde estava e começou a caminhar em direção à mesa de Young-min. Sung-jun tentou intervir, reclamando que ainda estava falando com ele, mas Ji-hoon ignorou completamente o comentário. Young-min, alheio ao que acontecia ao redor, mexia no celular até sentir a presença de Ji-hoon bem na sua frente. Sem rodeios, perguntou se ele era Nor Young-min. Young-min ficou paralisado, incapaz de reagir de imediato,
enquanto Ji-hoon, visivelmente impaciente, insistia para que ele respondesse. Então, Ji-hoon fez outra pergunta, dessa vez mais direta e carregada de significado. Ele queria saber se Young-min era a faixa amarela daquela época. Sung-joon, que observava a cena de longe, se aproximou de Ji-hoon e tocou em seu ombro, dizendo algo em tom de repreensão sobre parar de intimidar Young-min. Antes que Sung-joon pudesse terminar de falar, Young-min rapidamente negou, tentando aliviar a situação. Ele, com um sorriso sem graça, se levantou e afirmou que precisava ir ao banheiro, claramente tentando fugir daquele momento desconfortável. Sung-joon, confuso, perguntou a Ji-hoon se ele conhecia Young-min, e Ji-hoon respondeu com um olhar sério que não tinha certeza, mas que a resposta de Young-min não indicava exatamente que ele não o conhecia. Sung-joon, agora ainda mais confuso e nervoso, começou a questionar sobre o que Ji-hoon realmente pretendia. Tentando se afastar da tensão, Young-min andou apressadamente pelos corredores. Mais tarde, na aula seguinte, a professora estava explicando a matéria, e Young-min, mesmo anotando no caderno, não conseguia tirar Ji-hoon da cabeça. Ele olhou de relance para Ji-hoon e percebeu que ele o encarava fixamente. Sentindo o rosto esquentar de vergonha, Young-min rapidamente desviou o olhar para a frente e, em seus pensamentos, começou a questionar o comportamento de Ji-hoon, aflito. Ele se perguntou desesperado se aquele Ji-hoon realmente não era o mesmo amigo de sua infância. Pensou que, com um nome tão comum quanto o dele, não havia chance de Ji-hoon lembrar-se dele. Enquanto Young-min suava nervoso, Ji-hoon continuava a observá-lo com um olhar aflito. De repente, a professora interrompeu os pensamentos de Ji-hoon, chamando sua atenção e o desafiando a responder uma pergunta. Ji-hoon, sem hesitar, explicou que era sua primeira vez cursando o ensino médio, arrancando risadas da turma. A professora, irritada, repreendeu Ji-hoon e perguntou com quem ele estava tão distraído durante a aula. Ji-hoon respondeu de forma direta que estava olhando para Young-min. O comentário fez Young-min congelar de surpresa, enquanto o restante da sala explodia em risadas. Sem perder a oportunidade de debochar, a professora direcionou a pergunta para Young-min, deixando-o completamente chocado. Antes que ele conseguisse responder, Sung-joon interveio com seu habitual tom sarcástico, dizendo que Young-min provavelmente não saberia a resposta, já que só havia concluído o ensino fundamental. Young-min, envergonhado, pensou em como Sung-joon parecia se divertir, tentando humilhá-lo diante de todos. Ji-hoon, que observava toda a situação, começou a refletir sobre a dinâmica entre eles, enquanto olhava para Young-min, como se tentasse entender melhor o que estava acontecendo. Durante o intervalo, com o barulho típico nos corredores, Ji-hoon não parecia disposto a desistir de Young-min. Ele continuava a encará-lo em diferentes momentos, seja no banheiro, seja no refeitório. De volta à sala de aula, Young-min percebeu que Ji-hoon ainda o observava com atenção, o que o deixou ainda mais desconfortável. Encostando a cabeça na mesa, Young-min se perguntou por que Ji-hoon não se aproximava diretamente se tinha algo a dizer. O constante olhar fixo o estava assustando. Enquanto isso, Ji-hoon, aparentemente divertido, esboçou um leve sorriso. Mais tarde, no fim do dia, Young-min estava caminhando para casa quando ouviu Ji-hoon chamá-lo de faixa amarela. Ele parou no mesmo instante, reconhecendo a voz e o apelido. Ji-hoon se aproximou, questionando se ele realmente não se lembrava. Young-min, nervoso, tentou evitar o assunto, respondendo que, é claro, sabia quem ele era, já que estavam na mesma sala de aula. Ji-hoon, com um sorriso pretensioso, interrompeu, afirmando que não era disso que estava falando. Ele deu mais um passo em direção a Young-min e perguntou diretamente se ele era a faixa amarela daquele dia do acidente. Young-min, tentando fugir da verdade, negou novamente, dizendo que já havia respondido isso. Ji-hoon, insistente e com um sorriso persistente, rebateu que, se isso fosse verdade, Young-min teria estranhado quando ele o chamou pelo apelido. Ji-hoon continuou, afirmando que Young-min sabia que ele não era o verdadeiro Guk Ji-hoon, e era por isso que o evitava. Young-min, sem argumentos, ficou em silêncio, enquanto Ji-hoon levantou o dedo e cutucou sua testa, perguntando se ele tinha medo dele. Depois, Ji-hoon colocou a mão no ombro de Young-min e perguntou se ele estava em negação por estar tão nervoso. Young-min, com a voz trêmula e claramente abalado, tentou negar, mas Ji-hoon o segurou pelo braço. Com um sorriso firme, ordenou que ele fosse com ele. Young-min, apavorado, tentou resistir, debatendo-se e pedindo para ser solto, mas Ji-hoon afirmou com tranquilidade que não adiantava lutar.
De longe, Sung-jun observava a interação entre os dois. Irritado, murmurou algo sobre o comportamento de Ji-hoon. Embora não fizesse nada diretamente, parecia estar cada vez mais incomodado com a presença do novo aluno. Enquanto caminhavam, Ji-hoon segurava a mochila de Young-min, questionando, em tom pensativo, por onde poderia começar a explicar tudo. Young-min, ainda apreensivo, pediu que ele o soltasse, garantindo que não iria fugir. Ji-hoon, porém, afirmou que não acreditava nele. Por um momento, os dois permaneceram em silêncio até Ji-hoon finalmente perguntar se Young-min estava presente no dia do acidente. A pergunta fez Young-min hesitar, mas depois de algum tempo ele confessou que realmente estava lá. Ji-hoon, com um semblante ligeiramente aborrecido, comentou que sabia que Young-min provavelmente tinha medo dele por causa disso, mas explicou que naquele dia sua alma havia entrado no corpo de Guk Ji-hoon. Ele admitiu que era difícil acreditar em algo tão inacreditável, mas que esse era o único jeito de resumir o que aconteceu. Young-min permaneceu em silêncio, escutando atentamente enquanto Ji-hoon continuava, explicando que, durante o acidente no ônibus, suas almas foram trocadas. Ele perguntou se Young-min se lembrava de ter visto seu verdadeiro rosto naquele dia. Young-min, um pouco apreensivo, negou, pedindo novamente que Ji-hoon soltasse sua mochila. Ji-hoon, esfregando a cabeça como se tentasse organizar os pensamentos, respondeu que, considerando que aquilo havia acontecido 9 anos atrás, nem ele conseguia se lembrar do próprio rosto. Então era compreensível que Young-min também não lembrasse. Preocupado, Young-min questionou o que havia acontecido com o verdadeiro Ji-hoon. Ji-hoon respondeu com sinceridade, dizendo que não sabia. Ele afirmou que Ji-hoon poderia ter assumido seu corpo ou até mesmo estar morto. A angústia de Young-min ficou evidente quando ele apertou os dedos, tentando processar o que ouvia. Ji-hoon se aproximou mais, reforçando que Young-min era o único que sabia que ele não era o verdadeiro Ji-hoon. Ele inclinou-se, chegando bem perto do rosto de Young-min, e disse que precisava da ajuda dele. Young-min respondeu, hesitante, que não achava que poderia fazer algo para ajudar. Se Ji-hoon não era o verdadeiro, eles eram praticamente estranhos. Por que deveria ajudá-lo? Ji-hoon, no entanto, insistiu, pedindo que ele escutasse. Ele perguntou se Young-min não estava curioso para saber por que ele havia voltado depois de desaparecer por 9 anos. Young-min, confuso, comentou que Ji-hoon tinha dito a Sung-jun que estava no hospital após o acidente. Ji-hoon corrigiu essa afirmação, explicando com um olhar sincero que aquilo era mentira. Ele revelou que, na verdade, passou os últimos anos em uma instituição psiquiátrica. A revelação surpreendeu Young-min, que ficou sem palavras enquanto Ji-hoon, visivelmente abalado, continuava a explicar. Pouco depois, Ji-hoon levou Young-min até sua casa. Ao chegarem, a mãe de Ji-hoon ficou encantada ao ver Young-min novamente. Ela, sorridente, comentou como ele ainda parecia o mesmo de quando era criança. Young-min, sem jeito, cumprimentou-a, chamando-a de tia, como fazia antigamente. Ela riu e disse que sempre se lembrava de como ele a chamava dessa forma. Ela perguntou se os dois se reconheceram imediatamente na sala de aula. E Young-min, sem jeito, respondeu que sim, explicando que Ji-hoon ainda parecia muito com sua versão mais jovem. A mãe de Ji-hoon sorriu, dizendo que estava aliviada em ver Young-min novamente. Ji-hoon observava a interação em silêncio com um olhar sério. A mãe então sugeriu preparar Royal Tteokbokki, um prato coreano tradicional, mencionando que Ji-hoon gostava. Com um sorriso forçado, Ji-hoon confirmou, enquanto dizia que mostraria o quarto para Young-min. No caminho, Young-min notou algo estranho no comportamento de Ji-hoon. Ao entrarem no quarto, Ji-hoon, com a expressão aborrecida, perguntou se Young-min havia notado algo diferente. Antes que Young-min pudesse responder, Ji-hoon afirmou que sua mãe ainda estava presa ao passado, como se os 9 anos não tivessem passado. Ele comentou que nem gostava de Royal Tteokbokki e que preferia comidas mais estimulantes e apimentadas. Young-min olhou ao redor e viu uma grande foto de família colada na parede. Ji-hoon, indignado, comentou que coisas assim, como uma foto de família, geralmente ficam na sala de estar, mas sua mãe acreditava que isso o faria agir como o verdadeiro Guk Ji-hoon. Com um sorriso sem graça, Ji-hoon continuou dizendo que seus pais nunca acreditaram nele. Não importava quantas vezes ele dissesse que estava preso no corpo de outra pessoa. Mesmo dizendo a verdade, ninguém acreditava. Young-min, sem saber como reagir, permaneceu em silêncio. Ji-hoon, sorrindo de forma provocativa, perguntou se Young-min sabia como ele havia saído da clínica. Pressionado, Young-min sugeriu que ele fingiu ser o verdadeiro Ji-hoon. Ji-hoon confirmou com um sorriso zombador, explicando que disse aos pais de Ji-hoon o que eles queriam ouvir.
que ele era o verdadeiro Ji-hoon e havia recuperado as memórias. Ji-hoon se aproximou de Young-min, apontando o dedo para ele, e afirmou que ele era a única saída. Por isso, precisava de sua ajuda para trazer o verdadeiro Guk Ji-hoon de volta. Young-min, imóvel, sem saber o que dizer, apenas permaneceu em silêncio. Ji-hoon explicou com um sorriso que Young-min foi sua rota de fuga para escapar daquela situação complicada. Ele mencionou com um tom divertido que sabia sobre o crush que Young-min tinha no verdadeiro Guk Ji-hoon. A reação de Young-min foi imediata. Ficou chocado e completamente envergonhado. Ele tentou justificar, gaguejando e corando, que Ji-hoon era apenas um amigo e que não havia nada além disso. No entanto, Ji-hoon, sem perder a chance de provocá-lo, lembrou que Young-min havia escrito diversos cartões e cartas para o antigo Ji-hoon, incluindo pedidos de casamento quando eram crianças. Ele apontou para uma caixa contendo todas as lembranças guardadas pelos pais do garoto, mencionando que nada havia sido jogado fora, na esperança de que as memórias pudessem ser recuperadas. Young-min, ofegante e claramente embaraçado, tentou argumentar que tudo aquilo era coisa de criança. Mas Ji-hoon apenas debochou, observando que isso tornava a situação ainda mais tocante, já que Ji-hoon havia sido seu primeiro amor. Mesmo com Young-min tentando negar desesperadamente, Ji-hoon continuava rindo da situação. Mas logo, ele mudou de assunto, afirmando com sinceridade que não queria voltar para aquela instituição terrível. Ele insinuou que Young-min certamente não seria cruel a ponto de permitir isso, especialmente considerando o quanto o antigo Ji-hoon significava para ele. Ji-hoon finalizou com um pedido direto, ele precisava da ajuda de Young-min para se tornar o verdadeiro Guk Ji-hoon. Mais tarde, já em casa, Young-min estava no quarto, sentado no chão, refletindo sobre os acontecimentos do dia. Ele escondia o rosto nos joelhos, confuso e envergonhado pelas palavras de Ji-hoon. Enquanto pensava no passado, as lembranças o fizeram admitir para si mesmo, ainda que relutante, que Ji-hoon realmente tinha sido seu primeiro amor, o que o levou a perceber que gostava de garotos. Mesmo assim, ele tentava se convencer de que isso era coisa de criança e se desesperava com a ideia de que pudesse ter sido tão óbvio. Perplexo, pensava nos presentes que havia dado a Ji-hoon, mas já não conseguia se lembrar claramente. Enquanto isso, Ji-hoon estava no quarto, analisando os cartões e presentes que Young-min havia dado ao antigo Ji-hoon. Ele notava o carinho evidente nas mensagens, que variavam de cartões de ano novo a dia dos namorados, e até mesmo sem motivo aparente. Para Ji-hoon, era claro que Young-min tinha sentimentos profundos pelo antigo dono daquele corpo. Guardando as cartas de volta na caixa, Ji-hoon refletia sobre como poderia usar isso a seu favor, concluindo que, no fim das contas, não era exatamente seu corpo, então não via problemas em manipular a situação. No dia seguinte, na escola, Young-min chegou e foi surpreendido por Ji-hoon, que o chamou de faixa amarela. Visivelmente aborrecido, Young-min reclamou do apelido, insistindo que ele tinha um nome. Ji-hoon, divertido, explicou que estava se referindo ao tempo em que Young-min era faixa amarela no Taekwondo. Relutante, Young-min explicou pacientemente que havia conquistado a faixa amarela ao subir de nível, e que não era apenas um souvenir. Mudando de assunto, Ji-hoon perguntou se Young-min havia se lembrado de algo antes do acidente. Young-min, sinceramente, respondeu que tentou, mas não recordava ter visto ninguém além do mestre de Taekwondo e do motorista do ônibus. Ji-hoon, surpreso, esclareceu que era uma criança no dojo na época, e que definitivamente não era nenhum dos dois. Ele comentou que tinha cerca de 10 anos na época, uma lembrança vaga, mas insistente. Para suavizar o momento, Ji-hoon encostou no ombro de Young-min e afirmou com confiança que tinham a mesma idade, mas ele já era faixa vermelha. Young-min ficou surpreso e envergonhado enquanto continuavam caminhando juntos até a escola. Ji-hoon, com seu jeito descontraído, abraçou Young-min pelos ombros, rindo. Young-min, por sua vez, tentou esconder o constrangimento, olhando para o lado e murmurando que Ji-hoon era imaturo. Na sala de aula, Song-joon entrou e foi imediatamente chamado por seus amigos. Eles estavam animados e mostravam uma carta de um jogo, enquanto reclamavam sobre a sorte do amigo. Um deles comentou frustrado que havia comprado 50 caixas e não conseguiu nenhuma carta rara. Song-joon colocou a mochila em sua cadeira, dizendo que já iria até eles. No entanto, seu olhar desviou rapidamente para Young-min e Ji-hoon, que conversavam em um canto da sala. A proximidade dos dois o irritou. Decidido, Sung-joon caminhou até a mesa deles.
Ele se inclinou sobre a mesa, interrompendo a conversa, e perguntou diretamente desde quando eles estavam tão próximos. Ji-hoon respondeu com um sorriso casual, explicando que eram amigos íntimos desde a infância. Sung-joon forçou um sorriso ao questionar se isso era mesmo verdade. Então, numa tentativa de humilhar Young-min, Sung-joon colocou a mão em sua cabeça e pediu que ele buscasse um achocolatado. O pedido logo encorajou os amigos de Sung-joon a fazerem o mesmo, acrescentando suas próprias encomendas. Young-min, como de costume, levantou-se sem protestar, dizendo que voltaria logo. Mas Ji-hoon, com a expressão séria, segurou o braço de Young-min, impedindo-o de continuar. Olhando diretamente para Sung-joon, Ji-hoon disse que ele deveria buscar suas próprias coisas, com seu próprio dinheiro. Ele também apontou que os dois estavam no meio de uma conversa e que Sung-joon estava atrapalhando. Young-min olhou confuso, enquanto Ji-hoon se mantinha firme. Sung-joon não gostou do tom de Ji-hoon, mas antes que pudesse responder, Ji-hoon continuou, agora com um sorriso provocador. Ele parecia prestes a dizer algo mais, mas foi interrompido quando Sung-joon, visivelmente irritado, chutou a mesa de Ji-hoon com força. O impacto fez Young-min ficar paralisado de choque. Sung-joon, ainda com raiva, virou-se para Young-min, cobrando de forma impaciente que ele parasse de deixar as coisas estranhas. Assustado, Young-min deixou a sala apressadamente, enquanto Sung-joon e Ji-hoon permaneciam trocando olhares intensos. Sung-joon, com sarcasmo, perguntou a Ji-hoon se ele também achava que Young-min era um idiota. Ji-hoon, no entanto, manteve o sorriso e respondeu de forma debochada que não. Ele afirmou que, na verdade, os idiotas eram aqueles que tratavam Young-min como uma máquina de vendas ambulante. Enquanto isso, Young-min foi ao refeitório comprar as bebidas pedidas por Sung-joon e seus amigos. Quando estava prestes a pagar, Ji-hoon apareceu de repente e, sem dar explicações, pagou as bebidas antes dele. Confuso, Young-min perguntou o motivo de Ji-hoon estar fazendo aquilo. Ji-hoon respondeu com um olhar sério que estava pagando porque iria beber. Sem esperar, abriu um dos achocolatados e começou a beber na frente de Young-min. Young-min reclamou que agora teria que comprar tudo de novo, mas Ji-hoon, sem se abalar, disse que não havia razão para se incomodar, já que ele beberia de qualquer jeito. Ainda mais confuso, Young-min tentou entender o que Ji-hoon estava tentando fazer. Nesse momento, Ji-hoon o repreendeu, dizendo que ele precisava parar de ser o entregador de lanches de Sung-joon e seus amigos. Young-min, com uma expressão triste, perguntou se Ji-hoon achava que ele fazia aquilo porque queria. Ji-hoon respondeu com seriedade, afirmando que queria que Young-min focasse apenas nele. Ji-hoon insistiu que precisava de Young-min para ajudá-lo a ser o verdadeiro Guk, Ji-hoon, e que não estava disposto a dividir a atenção de Young-min com mais ninguém. Após jogar a lata de refrigerante no lixo, Ji-hoon se inclinou para perto de Young-min e disse com firmeza que ele deveria manter seus olhos apenas nele e não dar atenção a outros caras. Young-min ficou visivelmente envergonhado e perguntou de forma defensiva por que Ji-hoon não usava o próprio cérebro. Ji-hoon respondeu pegando outra bebida da mão de Young-min, provocando-o ainda mais. Com uma expressão de surpresa e um pouco assustado, Young-min pediu que Ji-hoon parasse de dizer coisas estranhas, afirmando que estava começando a se assustar. Ji-hoon sorriu, sem se importar, e disse que parecia que Young-min estava gostando daquela situação. Ele sugeriu que Young-min pensasse mais sobre os hábitos e a personalidade do verdadeiro Ji-hoon para ajudá-lo. Young-min ficou corado, pedindo para Ji-hoon parar de usar o rosto do verdadeiro Ji-hoon para conseguir o que queria. Ji-hoon, porém, continuava olhando para ele com um sorriso encantador, enquanto o abraçava pelos ombros e dizia que sorriria assim para ele toda vez que ouvisse algo que gostasse. Young-min, claramente envergonhado, tentou encerrar a conversa, mas Ji-hoon não parecia disposto a deixar o momento passar e continuou sorrindo. Mais tarde, na sala de aula, Young-min estava focado em seus estudos, enquanto Ji-hoon, sentado ao seu lado, o observava com atenção. Após um momento de silêncio, Ji-hoon resolveu cutucar o braço de Young-min. Com um tom provocador, perguntou se o verdadeiro Guk Ji-hoon tinha o hábito de fazer aquilo. Young-min, irritado, respondeu que Ji-hoon nunca fazia coisas que incomodassem os outros, nem sequer trocaria de lugar sem pedir. Ji-hoon, com um olhar sério, comentou que ele parecia bastante entediante. Young-min, na defensiva, insistiu que Ji-hoon era uma pessoa muito legal. Ji-hoon, porém, respondeu com um sorriso debochado, afirmando que, para ele, Ji-hoon parecia sem graça. Ele completou, dizendo que talvez fosse por isso que Ji-hoon era apenas faixa amarela.
A provocação irritou ainda mais Yang-min, que insistiu em defender seu amigo, explicando que ele só era faixa amarela porque tinha acabado de começar no dojo. A conversa dos dois começou a chamar a atenção na sala. O professor, percebendo os murmúrios, perguntou em voz alta quem estava conversando durante a hora de estudos e ordenou que, se quisessem continuar falando, fossem sentar no fundo da sala. Os outros alunos começaram a encarar Yang-min e Ji-hoon, enquanto Ji-hoon sorria de forma debochada e Yang-min mantinha um olhar irritado. Tentando encerrar a interação, Yang-min rabiscou algo em seu caderno, escrevendo para que Ji-hoon não falasse com ele, como uma ordem para que Ji-hoon parasse de distraí-lo. Ji-hoon leu o recado e sorriu antes de olhar para trás, pensativo, considerando que o professor não teria coragem de repreender alguém como Sung-jun. O silêncio foi interrompido novamente quando o professor perguntou quem era o novo aluno transferido. Ji-hoon levantou a mão, chamando a atenção. O professor, sem hesitar, ordenou que Ji-hoon fosse ao gabinete após a aula, explicando que o professor responsável queria conversar com ele. Yang-min ficou curioso, perguntando-se qual seria o motivo daquele chamado. Depois da aula, Ji-hoon foi ao gabinete dos professores. Sentado em frente à mesa, ele ouviu o professor perguntar sobre seus planos para a faculdade. Ji-hoon respondeu, despreocupado, que tanto faz. Intrigado, o professor comentou que fazia tempo que não conversava com alguém tão rebelde e explicou que não estava perguntando o que Ji-hoon queria para o jantar, mas sim sobre sua profissão e planos de carreira. Ele lembrou Ji-hoon que, como estava no segundo semestre do último ano do ensino médio, era importante discutir seu futuro. Ji-hoon coçou a cabeça, como se tentasse pensar em algo para responder, mas parecia não ter uma resposta concreta. O professor continuou, questionando se, já que Ji-hoon havia estudado nos Estados Unidos, ele não deveria estar se preparando para a faculdade. Ji-hoon sorriu de forma provocadora, pensando que o professor acreditou na mentira sobre sua suposta experiência no exterior. Em voz alta, ele disse que realmente não tinha ideia do que fazer. O professor, ainda mais curioso, perguntou por que ele havia se transferido para aquela escola. Com um sorriso provocador, o professor sugeriu que Ji-hoon talvez tivesse se transferido por causa de Yang-min, já que parecia andar colado nele o tempo todo. Ji-hoon, sem hesitar, confirmou a suspeita e completou dizendo que Yang-min era, de fato, o motivo de sua transferência. Ele perguntou se Yang-min havia dito para onde pretendia ir na faculdade e declarou que seguiria para onde quer que Yang-min fosse. A resposta de Ji-hoon deixou o professor sem palavras, enquanto ele apenas sorria de forma zombadora. Mais tarde, Ji-hoon e Yang-min caminhavam juntos de volta para casa. Enquanto tentava separar um picolé, Yang-min comentou que, para alguém que tinha se transferido por causa dele, Ji-hoon havia demorado bastante para reconhecê-lo. Ji-hoon explicou que o reconheceu imediatamente, mas disse que não vinham exatamente do mesmo lugar. Durante a conversa, Yang-min acabou quebrando o picolé de forma desigual, e Ji-hoon, sem hesitar, pegou o pedaço maior, o que irritou Yang-min. Ji-hoon continuou dizendo que o nome de Yang-min era comum e que ele não tinha características muito marcantes. Ji-hoon afirmou com confiança que, como era o primeiro amor de Yang-min, Yang-min o reconheceria a quilômetros de distância. Irritado, Yang-min tentou mudar de assunto, reclamando que queria o maior pedaço do picolé. Enquanto comia, Ji-hoon comentou que passar 9 anos em uma instituição havia afetado sua identidade. Ele explicou que ver os mesmos rostos por tanto tempo o fazia esquecer até de sua própria aparência e que até duvidava de quem realmente era. Ele completou dizendo que era quase um milagre ter reconhecido Yang-min após tantos anos. Yang-min, observando Ji-hoon falar com tranquilidade, se lembrou da mãe dele, uma mulher gentil e alegre. Ele se perguntou se ela permitiu que Ji-hoon passasse por aquilo, porque estava perturbada pelo que aconteceu no passado. Os pensamentos de Yang-min foram interrompidos quando Ji-hoon o chamou, irritado. Ji-hoon o repreendeu por não estar focado nele, exigindo que ele parasse de pensar em outras coisas. Yang-min tentou se desculpar, mas Ji-hoon mudou o tom, perguntando se Sung-jun o havia incomodado após a aula. Yang-min, com o picolé na mão, respondeu que não muito, apenas o questionou há quanto tempo eles se conheciam. Ji-hoon olhou desconfiado, perguntando se era só isso mesmo. Yang-min confirmou, mas o olhar entre eles permaneceu tenso. Ji-hoon então segurou a mão de Yang-min, que corou imediatamente sem entender. Ji-hoon comentou com preocupação que o picolé estava derretendo e que Yang-min deveria soltá-lo antes de sujar a mão. Ele chegou ainda mais perto, lembrando Yang-min que ele não gostava de ficar com as mãos grudentas, deixando-o completamente corado e sem reação.
Ji-hoon, agora próximo de Young-min, demonstrou preocupação ao questioná-lo sobre o que havia acontecido enquanto ele saiu para falar com o professor. Ele perguntou se Sung-joon tinha causado algum problema. Young-min hesitou antes de responder, afirmando que não houve nada, mas sua mente rapidamente foi preenchida por lembranças desconfortáveis. Pouco antes, enquanto Ji-hoon estava ausente, Sung-joon se aproximou da mesa de Young-min de forma repentina, assustando-o. Ele tinha uma expressão séria e começou a questionar se Young-min era realmente amigo de Ji-hoon, referindo-se a ele de forma ofensiva. Young-min, confuso com a abordagem, explicou que ele e Ji-hoon eram amigos de infância. Sung-joon, intrigado, insistiu em saber mais detalhes, perguntando em qual período da vida escolar isso aconteceu. Young-min respondeu que era desde o ensino fundamental, e isso só despertou mais perguntas. Sung-joon quis saber por que Young-min não reconheceu Ji-hoon de imediato, e ouviu que Ji-hoon havia mudado muito ao longo dos anos. Ainda desconfiado, Sung-joon comentou sobre a altura de Ji-hoon, como se isso explicasse algo, e continuou insistindo em saber se eles realmente eram próximos. Young-min confirmou, mas isso só gerou mais desconfiança. Sung-joon questionou por que eles não haviam mantido contato, e de forma incisiva quis saber se Ji-hoon era apenas um colega ou um amigo muito próximo na infância. Young-min respondeu que eram bem próximos, mas ficou desconfortável com a sequência interminável de perguntas. Ele não sabia como responder quando Sung-joon se inclinou mais perto e insistiu em saber como uma amizade tão próxima terminou sem continuidade. O silêncio de Young-min pareceu encerrar o assunto naquele momento. No presente, Young-min afastou essas memórias e respondeu a Ji-hoon de forma breve, dizendo que Sung-joon havia apenas perguntado sobre há quanto tempo eles eram amigos. A explicação, embora simples, não convenceu Ji-hoon, que sentiu que havia algo além do que Young-min estava dizendo. Percebendo a hesitação de Young-min, Ji-hoon pegou a mão dele de forma inesperada. Young-min, surpreso, recuou rapidamente e corou, sem entender o que estava acontecendo. Ji-hoon então chamou sua atenção para o picolé que ele segurava, alertando para que não deixasse a mão encostar nele. Aproximando-se mais, Ji-hoon mencionou que sabia que Young-min não gostava quando suas mãos ficavam pegajosas, relembrando algo que parecia muito específico. A menção fez Young-min travar, e memórias antigas vieram à tona. Ele se lembrou de um momento na infância em que estava no banheiro, lavando as mãos compulsivamente. O Ji-hoon de antes estava lá, observando-o, enquanto Young-min explicava que detestava mãos pegajosas. Ele comentou que sua mãe sempre dizia que era algo nojento. Young-min esfregava as mãos com cuidado, tentando se livrar de qualquer sujeira, enquanto o antigo Ji-hoon apenas o observava em silêncio. De volta ao presente, Young-min ficou ainda mais confuso. Ele percebeu que Ji-hoon havia mencionado algo que apenas o antigo amigo poderia saber. Sentindo-se desconcertado, ele desviou o olhar e tentou disfarçar, enquanto Ji-hoon o observava sem entender sua reação. Por dentro, Young-min pensava em como aquela atitude o fazia lembrar do Ji-hoon que ele conheceu. Ele sabia que as chances de Ji-hoon ser o mesmo de antes eram mínimas, mas não conseguia evitar se agarrar a essa pequena esperança. Para encerrar o momento estranho, Young-min mudou de assunto rapidamente, sugerindo que fosse melhor irem para casa. No entanto, Ji-hoon o chamou antes que ele pudesse sair do lugar. Ele segurava o picolé e comentou de forma prática que ele ainda não havia derretido, sugerindo que Young-min mordesse a parte de cima. Young-min ficou confuso com a recomendação, mas Ji-hoon, insistente, ofereceu-se para segurar o picolé, explicando que assim as mãos de Young-min não ficariam sujas. Young-min corou, mas ainda sem palavras, mordeu o picolé como Ji-hoon sugeriu, enquanto Ji-hoon voltava a comer o seu. Apesar de saber que Ji-hoon não era o mesmo de antes, Young-min percebeu que uma parte de si ainda queria acreditar que talvez algo dele ainda estivesse ali. Mais tarde, Ji-hoon chegou em casa. Sua mãe o recebeu com um sorriso acolhedor, avisando que era hora do jantar e que havia preparado os pratos favoritos dele: abalone grelhado e frango refogado. Ela mencionou com preocupação que o frango poderia estar um pouco picante, mas garantiu que havia preparado ovos em flocos para compensar, já que sabia que ele não tolerava bem comidas apimentadas. A dedicação de sua mãe o pegou de surpresa, mas Ji-hoon, tentando ser gentil, respondeu que ela não precisava fazer um banquete todas as vezes. Sua mãe riu e explicou que desde pequeno Ji-hoon era muito exigente com comida.
ela comentou que foi graças a ele que suas habilidades culinárias melhoraram tanto, já que sempre buscava oferecer algo que ele pudesse comer. Ji-hoon sorriu, agradecendo, mas por dentro, seus pensamentos o inquietavam. Ele subiu para o quarto, refletindo que, embora gostasse de ser tratado com tanto carinho, isso também o fazia sentir culpa. Para ele, parecia que sua mãe, com esses gestos, estava constantemente pedindo que ele voltasse a ser o filho que ela conhecia, ou que nunca aceitaria quem ele era agora. Ao entrar no quarto, Ji-hoon parou diante de um grande quadro de família pendurado na parede. Seus olhos se fixaram em sua foto de infância, e isso o incomodou profundamente. Para ele, aquele rosto parecia não ser realmente o dele. Era como se, olhando para aquela imagem, ele sentisse que nunca seria bom o suficiente para ser o verdadeiro Ji-hoon. Em casa, Young-min mexia no telefone distraidamente até que resolveu abrir um aplicativo de relacionamentos para homens que há muito tempo não usava. Ele hesitou antes de clicar, lembrando-se do porquê havia entrado nele pela primeira vez 3 anos atrás, quando começou a questionar sua orientação sexual. Naquela época, ele buscava conselhos para entender o que estava acontecendo consigo. Desde então, não encontrou mais motivos para acessar o aplicativo. Depois de refletir por alguns instantes, ele decidiu clicar, mas no último momento desistiu, debruçando-se sobre a mesa enquanto seus pensamentos o dominavam. Ele pensou que não era exatamente porque queria conhecer alguém ou namorar, mas o que Ji-hoon havia feito naquele dia mexeu com ele. Young-min se lembrou da cena em que Ji-hoon ofereceu o próprio picolé e insistiu em segurá-lo para que suas mãos não ficassem sujas. Aquele gesto o fez recordar do Ji-hoon, que conhecia no passado. Ele corou ao pensar nisso, mas foi interrompido por uma notificação no celular. Pegando o aparelho, ele percebeu com surpresa que era uma mensagem de um antigo conhecido do aplicativo. Ele lembrou que fazia tempo desde a última vez que haviam conversado. No dia seguinte, ao sair de seu apartamento, Young-min ficou surpreso ao ver Ji-hoon encostado na parede, como se estivesse esperando por ele. Young-min perguntou o que ele fazia ali, e Ji-hoon, antes distraído no celular, se alertou ao vê-lo. Ji-hoon explicou que estava ali para ir à escola com ele. A surpresa tomou conta de Young-min, que questionou se Ji-hoon realmente estava falando dele. Ji-hoon, com seu jeito direto, confirmou, chamando-o de idiota, o que deixou Young-min envergonhado e corado. No caminho para a escola, Young-min, ainda intrigado, perguntou como Ji-hoon sabia onde ele morava. Ji-hoon explicou que sua tia havia lhe contado após ele mencionar que queria ir à escola com Young-min. O rosto de Young-min corou novamente enquanto ele refletia que a mãe de Ji-hoon sabia a escola que ele frequentava e que sua família nunca havia se mudado desde então. Seus pensamentos foram interrompidos quando Ji-hoon o chamou, referindo-se a ele como faixa amarela de forma descontraída. Young-min se assustou, mas Ji-hoon logo ofereceu algo para ele comer. Young-min aceitou e agradeceu, surpreso ao perceber o item em sua mão. Antes de comer, ele observou Ji-hoon comendo também, mas seus pensamentos começaram a vagar. Young-min se lembrou que o Ji-hoon do passado não gostava de comer coisas daquele tipo e se questionou se deveria mencionar isso. Quando Ji-hoon terminou de comer, ele percebeu os olhares insistentes de Young-min e, sem paciência, pediu que ele parasse de encará-lo. Young-min, envergonhado, corou rapidamente. Então, Ji-hoon se aproximou, chegando bem perto, e perguntou de forma provocativa se Young-min gostava tanto assim de seu rosto. Young-min, ainda corado, admitiu com dificuldade, enquanto se perguntava como Ji-hoon podia fazer esse tipo de comentário de forma tão casual. Enquanto Ji-hoon abria outro para comer, ele brincou que seus padrões eram muito baixos. Young-min começou a refletir em silêncio sobre a atitude de Ji-hoon, questionando como ele conseguia ser tão indiferente ao fato de Young-min estar interessado nele. Ji-hoon, com um sorriso, tentou mudar de assunto, dizendo que Young-min teria perdido a cabeça se visse como era seu rosto verdadeiro. Young-min, confuso, perguntou sobre o que ele estava falando, e ele, ainda sorrindo, explicou que ele deveria agradecer por todo o esforço que teve para conseguir aquele corpo. Curioso, Young-min perguntou se ele estava falando sério. Ji-hoon então começou a descrever como o corpo que ele ocupava agora era resultado de muito trabalho duro. Ele comentou que o corpo original era fraco e não tinha músculos nos ombros, comparando-o a uma anchova. Contudo, após muito esforço, ele o transformou. Enquanto Ji-hoon falava, Young-min sorriu sem graça. Mas Ji-hoon continuou, explicando que se não fosse por ele, Young-min teria se decepcionado com seu primeiro amor.
Yongmin riu da declaração absurda, enquanto Ji-hoon batia no próprio peito com orgulho, mencionando que gostava de poder comer sem engordar, mas que havia levado meses para ganhar músculos. A conversa levou Yongmin a perguntar, com um tom mais sério, se Ji-hoon não se sentia desconfortável com ele. Ji-hoon, sem entender, perguntou por que deveria se sentir assim. Yongmin, ainda corado, explicou que Ji-hoon foi seu primeiro amor e que ele era um garoto. Ji-hoon respondeu de forma tranquila, explicando que achava a situação simples. Ele afirmou que na juventude era comum confundir sentimentos e se apegar ao que se considera bonito. Yongmin ficou paralisado, sem saber o que dizer, enquanto Ji-hoon continuava caminhando, explicando que, por fotos, o Ji-hoon do passado parecia um garoto bonito, e que era fácil confundir sentimentos nessa proximidade. Ji-hoon também comentou que muitos homens eram fãs de boy bands, e que pela relação próxima que Yongmin tinha com Ji-hoon desde jovem, isso tornava a conexão ainda mais especial. Para ele, poderia ter sido apenas uma paixão pela beleza. Yongmin fechou as mãos em sinal de angústia, percebendo em seus pensamentos que Ji-hoon não o aceitava como ele realmente era. Ele concluiu que Ji-hoon só estava interessado nele como uma forma de entender mais sobre o Ji-hoon do passado. Ji-hoon percebeu que Yongmin havia parado e, confuso, perguntou por que ele estava parado no meio do caminho. Yongmin refletiu que não havia razão para Ji-hoon pensar profundamente em seus sentimentos e que esperar isso era um erro. Ele disfarçou com um sorriso sem graça, deixando Ji-hoon confuso, e então voltou a caminhar ao lado dele, escondendo seus verdadeiros sentimentos. Na sala de aula, Yongmin parecia atordoado, incapaz de tirar Ji-hoon da cabeça. Ele não conseguia parar de pensar nele, e em como ainda sentia aquele frio na barriga ao vê-lo, como na infância. Agora, porém, parecia que o novo Ji-hoon estava intencionalmente tentando se aproximar. As lembranças se amontoavam em sua mente. Ele começou a se lembrar de quando Ji-hoon perguntou se ele era o mesmo do dia do acidente, de quando o puxou para irem embora juntos, de quando se aproximou demais de seu rosto ao pedir ajuda e insistiu para que ele focasse apenas nele. Yongmin também se lembrou do cuidado que Ji-hoon teve ao evitar que ele sujasse as mãos. Esses pensamentos o deixavam confuso e perturbado. Enquanto observava Ji-hoon conversando animadamente com outros colegas, rindo de algo, Yongmin não conseguiu evitar olhar. Ji-hoon, percebendo o olhar fixo, sorriu para ele, deixando Yongmin corado ao notar a beleza daquele sorriso. Ele tentou se controlar, reclamando consigo mesmo em pensamento que precisava parar de olhar para Ji-hoon. Mais tarde, durante o intervalo no refeitório, Yongmin sentou-se em frente a Ji-hoon enquanto comiam. Ele aproveitou o momento para comentar que o verdadeiro Ji-hoon não comeria coisas como biscoitos e doces. Ji-hoon, surpreso, perguntou se Yongmin estava falando sério. Yongmin, enquanto continuava a comer, explicou que a mãe de Ji-hoon não aprovaria isso, pois eles nunca compraram lanches na infância. Ji-hoon permaneceu em silêncio, mastigando sua comida, enquanto Yongmin continuava a falar, observando-o. Ele comentou que até as roupas de Ji-hoon eram diferentes. Disse que sua mãe sempre o vestia bem, e que Ji-hoon nunca usaria gírias. Ouvindo todas essas observações, Ji-hoon comentou de forma leve sobre como sua família era rigorosa, mencionando que sua mãe insistia em abotoar sua camisa até o topo, mesmo que ele sempre a desabotoasse depois. Ele expressou como achava isso sufocante, o que fez Yongmin suspirar, e após um momento questionar se Ji-hoon não deveria ser mais compreensivo. Yongmin sugeriu que Ji-hoon deveria pensar no lugar da mãe, que perdeu o filho de uma hora para outra. Embora ela não tenha perdido Ji-hoon completamente, era algo difícil de aceitar. As palavras de Yongmin deixaram Ji-hoon surpreso e pensativo. Yongmin continuou, confessando que ele mesmo ficou chocado ao vê-lo pela primeira vez, e que ainda não estava acostumado. Ji-hoon, com sinceridade, admitiu que também não estava. Isso confundiu Yongmin, que olhou para Ji-hoon com curiosidade. Ji-hoon então explicou que, mesmo tendo uma nova vida, seu corpo antigo também tinha uma família e um passado. Yongmin, sentindo-se mal pelas próprias palavras, largou os hashes para tentar se desculpar, mas foi interrompido pela chegada repentina de uma colega de aula. A garota perguntou se havia alguém sentado ao lado de Ji-hoon. Yongmin abaixou a cabeça, reconhecendo que ela era do grupo de amigos de Sung-joon, o que o deixou desconfortável. Ji-hoon, percebendo o desconforto de Yongmin, respondeu de forma séria que estava comendo com Yongmin. A garota, no entanto, sorriu e pediu para se juntar a eles, tocando Ji-hoon e mudando de assunto.
Ela comentou que estavam planejando ir ao arcade e assistir a um filme depois da escola, convidando Ji-hoon para acompanhá-los. Ele recusou educadamente, mas ela insistiu, dizendo que até faltaria aulas para isso. Enquanto isso, Young-min continuava em silêncio, concentrado na comida, mas Ji-hoon rapidamente cortou a conversa. Sem responder diretamente à garota, ele chamou Young-min, pegou sua bandeja e sugeriu que fossem embora. A garota confusa observou enquanto Ji-hoon se despedia rapidamente, mencionando que não gostou da comida naquele dia. Já fora do refeitório, Young-min tentava acompanhar Ji-hoon, chamando-o pelo nome e perguntando por que ele o fez levantar antes de terminar de comer. Ji-hoon explicou que achava difícil manter uma expressão séria naquele ambiente. Young-min, confuso, pediu mais explicações e Ji-hoon revelou que percebeu o desconforto de Young-min com a presença da garota, Sara. Corado, Young-min perguntou se sua expressão estava tão óbvia, mas Ji-hoon esclareceu que estava falando dele mesmo, não de Young-min. Ji-hoon admitiu que se sentiu feliz ao notar que Young-min parecia não gostar de estar com ninguém além dele. Ele comentou que isso o fazia pensar que Young-min não tinha mais ninguém em quem confiar, o que o deixou animado. Ji-hoon confessou que quase não conseguiu conter o riso ao pensar nisso, e que por isso saiu correndo do refeitório. Ele ofereceu-se para comprar um hambúrguer para Young-min em outro lugar, perguntando qual hamburgueria ele preferia. Enquanto caminhavam, Young-min permanecia calado, mas seus pensamentos estavam a mil. Ele refletia que normalmente ignoraria esse tipo de comportamento, mas algo parecia diferente dessa vez. Talvez fosse o verão ou algo mais. Corado, ele se perguntou por que Ji-hoon continuava a olhá-lo daquela forma e o chamou de esquisitão em pensamento. Após um momento, ele concordou em ir à hamburgueria com Ji-hoon. Mais tarde, Young-min e Ji-hoon se preparavam para invadir o laboratório de ciências. Enquanto ajudava Young-min a subir pela janela, Ji-hoon não conseguiu evitar a curiosidade e perguntou como ele sabia que o laboratório estaria vazio. Young-min, enquanto tentava passar pela abertura, explicou que havia descoberto isso quando estava fugindo de Sung-joon e percebeu que as janelas nunca eram trancadas. Ji-hoon, com um sorriso no rosto, fez uma observação leve sobre como Sung-joon devia ter sido um grande incômodo para Young-min, mas afirmou com confiança que isso não aconteceria mais, já que ele estava ali para protegê-lo. Young-min, porém, demonstrou certa irritação, claramente desconfortável com o tom de Ji-hoon. Ele não conseguiu evitar a frustração e reagiu, deixando evidente que não gostava da maneira como Ji-hoon falava. Para Young-min, ouvir comentários insinuando que ele deveria se concentrar apenas em Ji-hoon, que Ji-hoon era a única pessoa que ele tinha ou que seria protegido de Sung-joon, era algo que o incomodava profundamente. Enquanto pulava para dentro do laboratório, Ji-hoon lançou um olhar provocador e perguntou se aquilo estava deixando Young-min sem jeito. Young-min, claramente incomodado, retrucou que ouvir essas coisas dava vontade de vomitar. Ji-hoon, provocativo, riu e disse que Young-min estava sendo atrevido. Com um olhar impaciente, Young-min reforçou que ele deveria parar de dizer esse tipo de coisa, mesmo que, ao admitir isso, seu rosto acabasse corando. Ji-hoon, então, ficou sério e perguntou por que deveria parar, já que não era mentira. Ele confessou que precisava de Young-min, mas Young-min, tentando manter a calma, perguntou se essa necessidade era só porque ele sabia como era o seu antigo amigo. Ji-hoon negou com um sorriso e, aproximando-se do rosto de Young-min, confessou que Young-min era o único que sabia que ele não era realmente Guk Ji-hoon. Para Ji-hoon, isso fazia dele a única pessoa que conhecia sua verdade, alguém que o ajudava a sentir que existia. Um tempo depois, Ji-hoon tirou um hambúrguer guardado e, com um sorriso no rosto, provocou Young-min, chamando-o de idiota enquanto entregava o lanche. Em silêncio, Young-min apenas olhou e os dois se sentaram em uma das cadeiras. Ji-hoon se acomodou na mesa, desembrulhando o hambúrguer, enquanto observava que Young-min parecia impaciente, como se tivesse algo mais importante para fazer. Young-min reclamou, dizendo que da próxima vez Ji-hoon deveria ser direto e ir ao ponto. Rindo, Ji-hoon empurrou o hambúrguer na boca de Young-min, chamando-o de faixa amarela e comentando que ele parecia mal-humorado quando estava com fome. Enquanto mastigava, Young-min reconheceu que já haviam dito que ele tinha um temperamento ruim. Ji-hoon, sem pensar muito, respondeu que aparentemente ele só era um idiota quando estava com Ji-hoon. Ji-hoon puxou outro saco de lanches e mostrou a Young-min, que parou por um momento, olhou para o conteúdo e decidiu que iria sair para comprar comida de verdade.
Antes que pudesse ir, Ji-hoon segurou seu braço e confessou que ele fazia isso porque Yeong-min era a única pessoa que ele tinha. Yeong-min congelou ao ouvir aquelas palavras, surpreso e sem reação, até se engasgar. Ji-hoon, preocupado, entregou um refrigerante para ajudá-lo, mas logo Yeong-min perguntou, irritado, se Ji-hoon finalmente iria parar de dizer coisas estranhas. Com um suspiro e um sorriso, Ji-hoon afirmou que não tinha dito nada de estranho. Yeong-min tomou o refrigerante em silêncio, enquanto Ji-hoon abria um saco de doces e murmurava que Yeong-min precisava olhar a situação pelo ponto de vista dele. Mudando de assunto, Yeong-min perguntou até quando Ji-hoon continuaria a chamá-lo de faixa amarela. Quando Yeong-min e Ji-hoon estavam próximos, Yeong-min decidiu questioná-lo, mas sua pergunta foi direta, causando um impacto imediato. Ele queria saber se ele era o verdadeiro Ji-hoon. A expressão de Ji-hoon mudou drasticamente. Seu rosto se tornou sério, e com um tom carregado de frustração, ele deixou claro que Yeong-min sabia que ele não era o verdadeiro Ji-hoon. Sem dizer mais nada, Ji-hoon se afastou, caminhando rapidamente até a saída. Yeong-min ficou parado, sem palavras, enquanto tentava assimilar a reação inesperada. Ele percebeu que sua comparação com o verdadeiro Ji-hoon tinha claramente incomodado Ji-hoon. O silêncio foi rompido apenas pelo som da porta sendo fechada com firmeza quando Ji-hoon saiu. Mais tarde, na sala de aula, Yeong-min entrou distraído, refletindo sobre o que havia acontecido. Ele tentava convencer a si mesmo de que talvez estivesse exagerando, mas não conseguia tirar o assunto da cabeça. Ao olhar para a sala, viu Ji-hoon conversando com alguns colegas, parecendo despreocupado, mas percebeu que Ji-hoon ainda o olhava de forma estranha toda vez que seus olhares se cruzavam. Durante a aula, Yeong-min se pegou observando Ji-hoon, que estava animado conversando com um colega. Enquanto fingia escrever no caderno, Yeong-min pensava nas palavras que tinha dito e como elas poderiam ter sido mal interpretadas. Ele tentou justificar a si mesmo, refletindo que apenas tinha respondido à pergunta que Ji-hoon havia feito sobre o verdadeiro Ji-hoon. No fim da aula, o professor deu algumas instruções, liberando os alunos que não teriam aulas no período da tarde. Enquanto arrumava suas coisas, Yeong-min percebeu que Ji-hoon o havia ignorado o dia inteiro, o que o deixou inquieto. Antes de sair, Sung-jun o chamou, convidando-o para jogar com ele e outros amigos. Yeong-min hesitou, sorrindo sem jeito, mas antes que pudesse responder, Ji-hoon apareceu de repente colocando o braço em volta de Sung-jun e declarando que também iria. Sung-jun, visivelmente irritado, questionou quem havia o convidado, mas Ji-hoon respondeu com um sorriso despreocupado, mencionando que Sara no almoço tinha permitido que ele se juntasse ao grupo. Yeong-min ficou nervoso ao ver Ji-hoon tão próximo, mas logo ficou em choque com as palavras de Ji-hoon, que afirmou de forma fria que seria incômodo passar tempo com Yeong-min por causa da discussão recente entre eles. Yeong-min ficou sem reação, absorvendo o impacto daquelas palavras. Enquanto caminhava para casa, Yeong-min não conseguia tirar Ji-hoon da cabeça. Ele reclamava em pensamentos, frustrado com seus próprios sentimentos contraditórios. Tudo parecia uma montanha-russa emocional, e ele temia que alguém pudesse perceber o que estava acontecendo e sua verdadeira sexualidade. Yeong-min abriu um aplicativo de relacionamentos, decidido a se distrair, e começou a procurar alguém para conversar. Em outro lugar, Ji-hoon também estava imerso em seus pensamentos enquanto chegava em casa. Ele leu uma mensagem de Sara, que comentava sobre como ele deveria ter ido assistir ao filme com o grupo. Ji-hoon refletiu que realmente queria se divertir e esquecer os problemas, mas sentiu que algo estava errado. Ele se perguntava se seu humor estava afetando tudo à sua volta. Ao abrir a porta de casa, Ji-hoon lembrou-se de uma conversa com Yeong-min, onde ele mencionou que a mãe do verdadeiro Ji-hoon não gostava de ver as camisas desabotoadas. Com isso em mente, ele ajustou sua própria camisa, refletindo sobre como o verdadeiro Ji-hoon parecia ter sido criado em um ambiente completamente diferente do seu. Ele se perguntava como era sua antiga vida antes de acordar naquele corpo. Ao entrar, foi recebido com um sorriso por sua mãe, que o convidou a comer algo. Ji-hoon observou o sorriso acolhedor dela, mas seus pensamentos estavam longe, tentando lembrar quem ele realmente era antes de tudo aquilo. No dia seguinte, Yeong-min estava em uma cafeteria, aguardando ansiosamente para encontrar alguém. Distraído, mexia no celular até que um homem sorridente se aproximou, perguntando se ele era Min-young. Yeong-min confirmou com um sorriso, se levantando para cumprimentá-lo. O homem, com um ar simpático, comentou que finalmente estavam se encontrando após 3 anos de conversas.
Enquanto Youngmin o observava, notou que ele tinha algo no rosto que o lembrava de Hun, embora achasse que isso poderia ser efeito dos filtros nas fotos do aplicativo. O homem logo o tirou de seus pensamentos, se apresentando como Gu Bonsek, alguém que já havia conversado com ele sobre seus problemas no aplicativo. Bonsek, após encará-lo, comentou sobre como Youngmin parecia ainda mais fofo pessoalmente e com um tom descontraído disse que estava feliz por finalmente conhecê-lo. Ji-hun estava sentado à mesa, olhando para o banquete que sua mãe sempre preparava com tanto carinho. Antes de começar a comer, ele parou com os hashes no alto, perdido em pensamentos. As palavras de Youngmin, ditas mais cedo nos corredores da escola, repetiam em sua mente. Youngmin havia comentado sobre os hábitos alimentares do verdadeiro Ji-hun, lembrando com nostalgia que a mãe dele sempre fazia vários acompanhamentos para agradá-lo. Ele havia explicado que, mesmo com toda a dedicação dela, o Ji-hun de antes era muito seletivo com comida. Cada vez que Youngmin visitava a casa dele, era servido um verdadeiro banquete, algo que a mãe fazia questão de preparar, apesar do trabalho que dava. Enquanto contava essa lembrança, Youngmin sorriu, relembrando os momentos compartilhados. Ele mencionou que, mesmo com tantas opções, Ji-hun ainda deixava metade do prato intocado. Essa era uma característica marcante dele, algo que fazia até parecer que ele vivia comendo pouco, o que explicava sua magreza na época. Ji-hun, ouvindo tudo aquilo, permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo cada detalhe. As palavras do amigo não só traziam informações sobre o passado, mas também o lembravam de como ele era diferente do Ji-hun que Youngmin conhecia. Com um sorriso discreto, ele pensou no quanto aquelas memórias mostravam o contraste entre ele e o verdadeiro Ji-hun. Youngmin ficou visivelmente surpreso com o comentário direto de Ji-hun sobre o verdadeiro Ji-hun. Ele parecia bravo, mas ao mesmo tempo determinado a defendê-lo, como se quisesse proteger a memória de seu amigo. Youngmin afirmou que Ji-hun deveria ter sido bem forte no passado para brincar daquele jeito com alguém como o antigo Ji-hun. Ji-hun, no entanto, respondeu com um tom descontraído, carregado de provocação. Ele lembrou que naquela época já estava no Taekwondo há mais tempo do que eles, brincando sobre como era mais experiente do que os faixas amarelas. O comentário só fez Youngmin reagir ainda mais. Ele reclamou, dizendo estar cansado de ser chamado de faixa amarela o tempo todo. Ele ainda comentou, indignado, que nem conseguia imaginar como seria tratado por Ji-hun se fosse apenas um faixa branca. Mas Ji-hun, como sempre, manteve o tom brincalhão. Ele deu de ombros e provocou ainda mais, dizendo que tanto as faixas brancas quanto as amarelas eram praticamente brindes dados no momento da inscrição. Isso fez Youngmin ficar ainda mais bravo. Ele não deixou barato e rapidamente rebateu, insistindo que sua faixa amarela havia sido conquistada de verdade passando por uma avaliação. A troca de provocações entre os dois carregava uma mistura de leveza e cumplicidade. Apesar das brincadeiras, cada palavra reforçava a conexão que começava a se formar novamente entre eles, mesmo com todas as diferenças entre o Ji-hun de agora e o verdadeiro Ji-hun. As lembranças de Ji-hun foram interrompidas quando sua mãe o chamou, trazendo-o de volta à realidade. Com um olhar preocupado, ela o observou e perguntou, em tom suave, se ele não tinha gostado da comida. Ji-hun, ainda um pouco distraído, colocou os hashes sobre a mesa e respondeu que estava apenas satisfeito e que já havia terminado. Sua mãe sorriu, tentando aliviar o momento, e comentou que ele estava deixando metade do prato, exatamente como fazia quando era criança. Em seguida, perguntou sobre o motivo de ele ter chegado mais tarde do que o habitual, curiosa se ele havia saído com Youngmin. Ji-hun, sem dar muitos detalhes, pegou sua bebida, tomou um gole e respondeu com um sorriso discreto que tinha apenas saído da escola um pouco mais tarde. Ainda sorridente, sua mãe relembrou um detalhe sobre o Ji-hun de antes, mencionando que ele nunca havia sido como as outras crianças, que passavam horas jogando no celular ou no computador. Para ela, isso era um sinal de que ele estava começando a recuperar suas memórias. Seu tom era cheio de esperança, e Ji-hun percebeu como ela parecia aliviada ao dizer que tudo o que ela queria era vê-lo melhorando. Enquanto ela continuava sorrindo e falando, Ji-hun ouviu em silêncio. Mas no fundo, sentia-se incomodado. Ele sabia que sua mãe sempre tentava trazer à tona o assunto de sua memória, algo que para ele só tornava tudo mais sufocante. Seus pensamentos se intensificaram quando sua mãe, com um tom ainda mais carinhoso,
disse que tudo o que ela desejava era que ele voltasse a ser o filho que ela conhecia, vivendo uma vida saudável e feliz. Ji-hoon ouviu essas palavras em silêncio, mas dentro de si sentia o peso dessa expectativa. Para ele, era difícil lidar com o fato de que sua mãe parecia incapaz de aceitar a realidade. Cada frase dela só reforçava a pressão que ele carregava, fazendo-o se sentir cada vez mais preso em algo que nem ele sabia como resolver. Alguns minutos depois, Ji-hoon foi para o quarto e se jogou na cama, exausto. Com o olhar perdido no teto, começou a reclamar em seus pensamentos. Tudo parecia desgastante. Ele achava chato ter que fingir ser o filho de outra pessoa. Sentiu que mal tinha comido, e isso fez refletir sobre seu verdadeiro apetite. Ele se perguntou como era sua relação com a comida antes, e lembrou-se vagamente de que talvez gostasse de jogar. No entanto, algo mais importante dominava seus pensamentos. De repente, ele se sentou na cama, com a mente fixada em um objetivo: lembrar-se de sua vida passada, e principalmente de seu verdadeiro nome. Movido pela determinação, começou a revirar as gavetas do quarto, mexendo em papéis e objetos enquanto pensava consigo mesmo. Ele sabia que tinha anotado seu nome em algum lugar, caso esquecesse. Lembrou-se de que, mesmo na instituição, havia escrito o nome várias vezes, tentando de todas as formas não apagá-lo de sua memória. Enquanto revirava as gavetas, fragmentos de memória vieram à tona. Ele se lembrou de quando era menor e estava no hospital após o acidente. Naquela época, com medo de esquecer quem era, ele escreveu seu nome em um pedaço de papel. Agora, Ji-hoon vasculhava ansiosamente cada canto, determinado a encontrar aquele pedaço de sua história. Finalmente, após mexer em várias gavetas, ele encontrou o papel amassado. Com as mãos trêmulas, Ji-hoon desembrulhou cuidadosamente o papel. Seus olhos percorreram as letras e naquele momento tudo ficou claro. Ele se lembrou do nome que tanto buscava. O alívio veio acompanhado de apreensão e ansiedade. Ele sabia que precisava compartilhar aquilo com Young-min. Era algo grande demais para guardar só para si. Sem perder mais tempo, Ji-hoon pegou seu celular e enviou uma mensagem para Young-min, alertando que precisava contar algo importante. O peso daquele momento estava estampado em seu rosto, mas ao mesmo tempo parecia um passo em direção à verdade. Enquanto isso, Young-min estava em um encontro quando seu telefone vibrou. Ao olhar a mensagem de Ji-hoon, uma preocupação imediata tomou conta dele. Seu rosto refletia um leve desconforto e Bonsek, o homem com quem ele estava no encontro, percebeu sua expressão e perguntou curioso quem havia enviado a mensagem. Tentando não parecer rude, Young-min respondeu com um sorriso meio sem graça, explicando que era apenas um amigo que queria conversar. Bonsek pareceu tranquilo com a situação, levantando-se logo em seguida e anunciando que iria ao banheiro rapidamente. Antes de sair, ele comentou de forma casual que Young-min poderia responder à vontade, já que ainda iriam para outro lugar depois. Young-min confirmou com um sorriso educado, observando Bonsek caminhar. Enquanto ele se afastava, Young-min refletiu por um instante. Ele notou como Bonsek era atencioso e responsável, com uma postura que parecia realmente adulta. Essa consideração dele deixava Young-min impressionado, mas mesmo assim, ele aproveitou a oportunidade para responder à mensagem de Ji-hoon. Na mensagem, Young-min informou que estava em um encontro. No entanto, assim que Ji-hoon leu, começou a disparar uma série de perguntas, curioso sobre com quem Young-min estava e onde exatamente eles estavam. A velocidade com que Ji-hoon respondia deixou Young-min surpreso, quase sem tempo para respirar, entre uma mensagem e outra. Decidindo encerrar o assunto, Young-min respondeu com sinceridade, dizendo que estava no Starlux, na Rodeo Drive, e que eles já estavam se preparando para ir embora. Young-min ficou completamente surpreso ao ler a mensagem de Ji-hoon, que afirmava que estava indo até o local e pediu para que ele o esperasse. A reação imediata de Young-min foi de choque e desespero, digitando rapidamente para tentar convencer Ji-hoon a não aparecer ali. Mas Ji-hoon parecia decidido. Ele insistiu, dizendo que precisava contar algo importante, algo que só Young-min poderia ouvir. Ele prometeu que falaria rapidamente e, em seguida, iria embora. A determinação de Ji-hoon deixou Young-min sem saber o que fazer. Enquanto continuava tentando negar e escrever algo que o fizesse mudar de ideia, ele acabou reclamando em voz alta sem perceber.
Foi nesse momento que Bonsek voltou do banheiro, sorrindo de forma descontraída. Ele perguntou se Youngmin já havia terminado a conversa com seu amigo, e em seguida sugeriu que fossem para o próximo lugar, como haviam planejado. Youngmin congelou por um instante sem saber como explicar a situação. Ele ficou em silêncio, tentando encontrar as palavras certas. Finalmente, forçando um sorriso sem graça, ele explicou que seu amigo havia dito que passaria ali rapidamente. Youngmin tentou justificar, dizendo que parecia ser algo urgente, e pediu desculpas por ter que encontrá-lo antes de continuarem com o encontro. Bonsek, claramente confuso com a situação, apenas olhou para Youngmin, sem saber exatamente o que dizer. Sem muitas opções, ele acabou concordando, aceitando a situação de forma relutante. Algum tempo depois, Ji-hun chegou ao estabelecimento. Ao avistar Youngmin e Bonsek sentados à mesa, ele desviou o olhar rapidamente, tentando parecer casual. Mas, ao reparar na aparência de Bonsek, perguntou de forma direta e sem pensar: por que ele estava ali de terno? O comentário inesperado fez Youngmin lançar-lhe um olhar aborrecido, claramente desconfortável com a situação. Antes que pudesse responder, Bonsek cumprimentou Ji-hun educadamente, mas Youngmin, irritado, não deu muita atenção. Ele agarrou a blusa de Ji-hun e, com impaciência, sugeriu que fossem conversar do lado de fora. Bonsek, percebendo o clima estranho, comentou sem graça, tentando aliviar a situação. Ele perguntou se Ji-hun era o amigo que Youngmin havia mencionado, e até acrescentou que Ji-hun era bonitinho. A tentativa de elogio, no entanto, foi completamente ignorada por Ji-hun, que, em vez de reagir, puxou uma cadeira e se sentou diretamente à mesa com eles. Ele se ajeitou como se fosse um convidado inesperado, lançando um sorriso ligeiramente provocador para Bonsek. Sem hesitar, Ji-hun soltou um comentário sarcástico, dizendo que os padrões de Bonsek deviam ser bem baixos. Youngmin, claramente irritado, questionou por que Ji-hun estava se sentando ali, em vez de simplesmente dizer o que tinha para falar e ir embora. Bonsek, por outro lado, parecia mais tranquilo. Ele riu, tentando aliviar o clima, e disse que estava apenas tentando elogiar. A tensão na mesa era visível. Ji-hun, incomodado, decidiu mudar o foco da conversa. Ignorando o desconforto, ele perguntou com um tom mais sério como Bonsek e Youngmin haviam se conhecido. Ele declarou que essa era a informação que realmente lhe interessava naquele momento. Pouco antes de entrar na cafeteria, Ji-hun parou do lado de fora, observando a cena pela grande janela de vidro. Lá dentro, ele viu Youngmin sentado com Bonsek. Os dois pareciam tranquilos, conversando com sorrisos que incomodaram Ji-hun de alguma forma. Ele franziu a testa, confuso, e começou a tentar entender o que estava acontecendo. Enquanto observava, Ji-hun começou a julgar a situação em silêncio. O homem de terno sentado com Youngmin chamou sua atenção. Ele tentou adivinhar quem era aquela pessoa, se perguntando se seria algum primo de Youngmin ou talvez um tutor. Mas ao continuar olhando, concluiu que não parecia nada relacionado a estudos. Os dois estavam claramente relaxados e até íntimos, o que só aumentou a curiosidade de Ji-hun. Conforme observava mais, Ji-hun começou a se sentir aborrecido com a cena. Os sorrisos trocados entre Youngmin e Bonsek deixaram-no inquieto. Algo ali parecia fora do lugar para ele, e em sua mente começou a cogitar que havia algo acontecendo entre os dois, algo que ele não sabia e que o incomodava mais do que estava disposto a admitir. De volta ao presente, Ji-hun, ainda sentado à mesa, exigiu saber onde e como Youngmin e Bonsek haviam se conhecido. Bonsek, confuso com a atitude de Ji-hun, olhou para Youngmin e perguntou baixinho como se quisesse entender o que estava acontecendo. Ele parecia preocupado e perguntou por que o amigo de Youngmin estava agindo de forma tão estranha. Youngmin tentou disfarçar, rindo de forma sem graça, mas a situação só piorou quando Ji-hun percebeu que Bonsek havia chamado Youngmin de Min-young. Aproveitando o momento, Ji-hun começou a zombar, repetindo o nome com um tom provocador, questionando o que estava acontecendo com o misterioso Min-young. Youngmin, envergonhado e claramente decepcionado, suspirou pesadamente. Ele se levantou e, com impaciência, disse que Ji-hun deveria apenas falar o que tinha para dizer e ir embora. Mas Ji-hun, percebendo a irritação do amigo, o segurou pelo braço antes que ele pudesse sair, querendo saber para onde ele estava indo. Como sempre, Ji-hun não perdeu a chance de provocar e perguntou em tom zombador
se Youngmin estava fugindo de algo, enfatizando novamente o nome Minyoung, como se isso fosse uma brincadeira irresistível. Youngmin, preocupado com a situação, respondeu com firmeza que aquilo não era da conta de Ji-hoon. Ele estava tentando encerrar a conversa de forma séria, mas Ji-hoon parecia disposto a continuar cutucando. Antes que as coisas se intensificassem ainda mais, Bonsek interrompeu com um comentário. Ele parecia curioso e, olhando para Ji-hoon, perguntou se ele também era um deles. Para Bonsek, aquilo talvez explicasse por que Ji-hoon não parecia gostar muito dele. As palavras de Bonsek fizeram Youngmin travar instantaneamente, incapaz de reagir. Ji-hoon, por outro lado, permaneceu atento à conversa, franzindo a testa com curiosidade. Ele então questionou Bonsek com um tom de provocação, perguntando se aquilo era algum tipo de charada, e sugerindo que ele deveria ser mais claro em suas palavras. Bonsek, sem hesitar e com naturalidade, respondeu de forma direta. Ele perguntou a Ji-hoon se ele também era gay. A revelação implícita pegou Youngmin completamente de surpresa e ele congelou, envergonhado, sem saber como reagir. Ji-hoon, por sua vez, ficou visivelmente confuso, tentando processar as palavras. Com um sorriso que misturava surpresa e curiosidade, ele perguntou a Bonsek se ele era gay. Bonsek confirmou sem hesitação, respondendo com tranquilidade, e retribuiu a pergunta, curioso para saber se Ji-hoon também era. Enquanto isso, Youngmin continuava imóvel, paralisado pela vergonha da situação. Ele parecia incapaz de levantar os olhos, sentindo-se exposto de uma forma que não queria. Sem suportar mais a pressão do momento, Youngmin puxou seu braço da mão de Ji-hoon, levantando-se de repente. Ainda com a voz carregada de constrangimento, ele se desculpou rapidamente dizendo que precisava ir. Ele afirmou que ligaria mais tarde, deixando claro que não queria continuar ali. Bonsek, sem entender muito bem o que havia acontecido, apenas confirmou com um aceno confuso. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Youngmin já havia saído pela porta, deixando Ji-hoon e Bonsek sozinhos na mesa, ambos igualmente confusos sobre a saída repentina de Youngmin. Depois que Youngmin saiu, Ji-hoon, sem cerimônia, pegou a bebida que ele havia deixado na mesa. Enquanto tomava um gole, ele olhou para Bonsek e comentou de forma direta, como se estivesse avaliando a situação. Ele não sabia se Bonsek tinha ideia de quantos anos Youngmin tinha. Bonsek franziu a testa, confuso, sem entender o que Ji-hoon queria dizer com aquilo. Ji-hoon, no entanto, parecia tranquilo enquanto continuava bebendo a bebida de Youngmin. Ele completou sua frase com um tom carregado de julgamento, afirmando que a situação era errada demais. Bonsek continuava sem entender, mas Ji-hoon não parou por aí. Com um olhar visivelmente aborrecido, ele reforçou seu ponto. Ji-hoon comentou que, se Bonsek imaginasse Youngmin de uniforme escolar enquanto ele usava um terno, perceberia o quão incompatível aquilo parecia. Ele enfatizou que, como adulto, Bonsek deveria entender o que Ji-hoon estava tentando dizer. O olhar de Ji-hoon carregava um misto de provocação e reprovação, deixando claro que ele não aprovava o que estava vendo, mesmo sem conhecer todos os detalhes do relacionamento entre os dois. Enquanto Youngmin caminhava de volta para casa, ainda visivelmente abalado pela confusão na cafeteria, Ji-hoon o chamou de longe, usando o apelido de sempre, Faixa Amarela. O som familiar fez Youngmin parar e virar-se, lançando um olhar aborrecido para Ji-hoon. Antes que pudesse dizer algo, Ji-hoon, com sua típica provocação, perguntou para onde ele estava indo. Ele ainda brincou, comentando que Youngmin havia corrido na frente, mas parecia que aquilo era o melhor que ele conseguia fazer. Youngmin, já no limite da paciência, gritou em resposta, dizendo para Ji-hoon sumir e questionando por que ele se importava com o que ele fazia. A irritação em sua voz deixava claro que ele não queria continuar a conversa, mas Ji-hoon permaneceu impassível. Sem se abalar, ele afirmou que tinha algo importante para dizer. Youngmin, ainda aborrecido com toda a situação na cafeteria, rebateu, dizendo que não tinha interesse em ouvir nada vindo de Ji-hoon, especialmente depois da confusão que ele havia causado. O tom de voz de Youngmin era firme, mas Ji-hoon, como sempre, manteve a calma. Com um sorriso tranquilo, Ji-hoon respondeu perguntando por que Youngmin não deveria ouvir. Ele mencionou que não se importava com o fato de Youngmin ser Minyoung, deixando claro que aquilo não era algo que fazia diferença para ele. E então, com um sorriso que misturava honestidade e ironia, Ji-hoon acrescentou que ele não era ninguém para falar sobre essas coisas.
Afinal, ele mesmo estava preso no corpo de outra pessoa, vivendo uma realidade que não era a sua. Youngmin apertava os punhos com força, claramente aborrecido. Com a voz carregada de frustração, ele desabafou. Disse que Ji-hoon havia passado dos limites e questionou se ele achava que tinha algum direito de agir daquela forma, agora que sabia que ele era gay. Youngmin deixou claro que, se Ji-hoon pensava assim, ele estava completamente enganado. Ele continuou, dizendo que Ji-hoon parecia perdido, sempre afirmando que tinha algo importante a dizer, mas no fim, acabava estragando tudo. A raiva e o tom de desapontamento eram evidentes em cada palavra. Ji-hoon ouviu tudo em silêncio, com um olhar sério e calmo, sem interromper o desabafo de Youngmin. Mas a irritação de Youngmin só crescia. Ele gritou, perguntando quem Ji-hoon pensava que era para desrespeitar seus amigos, causar tumultos e se intrometer em suas relações. Ele também o acusou de bisbilhotar sua vida pessoal, exigindo uma explicação para o comportamento invasivo. Com a mesma tranquilidade de antes, Ji-hoon finalmente respondeu. Ele disse que acreditava que o verdadeiro Guk Ji-hoon teria feito exatamente a mesma coisa. Youngmin ficou confuso, sem entender o que Ji-hoon queria dizer com aquilo. Mas antes que pudesse perguntar, Ji-hoon continuou. Ele explicou que talvez o corpo em que estava agora estivesse com ciúmes do velho amigo de Youngmin por conhecer novas pessoas. Ele mencionou que isso explicava por que se sentia tão incomodado com pessoas como Sung-joon, e mais especificamente com aquele terno de Bonsek. Youngmin ficou completamente chocado com as palavras de Ji-hoon. Ele não sabia como reagir, achando tudo aquilo absurdo e sem sentido. Ainda incrédulo, ele reclamou dizendo que aquilo era ridículo demais para ser levado a sério. Ji-hoon, no entanto, manteve sua expressão tranquila e, com um sorriso leve, comentou que já havia explicado o suficiente. Em seguida, perguntou, como se nada tivesse acontecido, se poderia finalmente dizer o que realmente queria dizer. Youngmin, ainda confuso, questionou o que Ji-hoon queria dizer com tanta insistência. Ji-hoon deu um passo à frente, aproximando-se de Youngmin, enquanto sua expressão ficava mais séria. Com um tom determinado, ele finalmente revelou o motivo de estar ali. Ele disse que seu objetivo era compartilhar seu verdadeiro nome. Explicou que havia escrito aquele nome incansavelmente para não esquecê-lo, mas agora precisava que Youngmin o guardasse por ele. Ji-hoon deixou claro que confiava em Youngmin, pois ele era a única pessoa que sabia que Ji-hoon não era realmente Guk Ji-hoon. Youngmin permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Ji-hoon, com a mão sobre o peito, deu um passo ainda mais simbólico na conversa. Ele revelou o nome da pessoa que habitava aquele corpo, Shin Won-jae. A seriedade em sua voz deixava claro o quanto essa revelação era importante para ele. Youngmin ficou sem palavras, chocado com o que acabou de ouvir. Ji-hoon continuou, completando sua explicação. Ele disse que era a faixa vermelha que havia entrado no dojo, muito antes de Youngmin. Repetindo o nome com firmeza, Ji-hoon declarou mais uma vez que seu verdadeiro nome era Shin Won-jae. Depois de algum tempo, Youngmin e Ji-hoon decidiram ir até um restaurante para almoçar. Enquanto se sentavam e pegavam suas comidas, Youngmin olhava para Ji-hoon em silêncio, claramente ainda processando tudo o que havia acontecido. Finalmente, ele o chamou, quebrando o silêncio. Ji-hoon, tranquilo, respondeu casualmente enquanto ajeitava seu prato. Youngmin, ainda impressionado com a situação, comentou com uma mistura de confusão e incredulidade. Ele lembrou que há apenas 30 minutos os dois estavam brigando. Ji-hoon, no entanto, respondeu com naturalidade, negando que aquilo tivesse sido uma briga. Segundo ele, Youngmin apenas havia perdido a cabeça. Youngmin suspirou, sem conseguir esconder seu desconforto. Ele disse com um tom mais sério que não achava que os dois estavam exatamente na posição de estarem almoçando juntos, como se nada tivesse acontecido. Para ele, aquilo parecia fora de lugar, considerando tudo o que havia sido dito e feito antes. Ji-hoon, entretanto, parecia indiferente às preocupações de Youngmin. Enquanto comia, respondeu de forma descontraída, dizendo que não via motivo para não comerem juntos. Ele comentou que estava morrendo de fome e ainda acrescentou com um leve tom de ironia que vinha fingindo ser fresco com comida por causa do corpo em que estava. Curioso, Youngmin decidiu mudar de assunto, perguntando se Ji-hoon costumava comer muito antes. Ji-hoon,
Enquanto mastigava sua comida, respondeu com tranquilidade, dizendo que achava que costumava comer 3 tigelas de arroz de uma vez quando estava na escola primária. Youngmin ficou impressionado, mas não perdeu a oportunidade de criticar de forma irônica, perguntando que tipo de criança conseguia comer tanto assim. Ji-hoon, sem se incomodar com o comentário, continuou contando sobre seus hábitos alimentares. Ele mencionou que depois disso costumava comer ramen com o mestre de taekwondo no dojo. Youngmin ouviu tudo com atenção, mas logo apontou que Ji-hoon era completamente o oposto do verdadeiro Ji-hoon, fazendo a comparação com as memórias que tinha do amigo de infância. No entanto, Ji-hoon ignorou os comentários e com naturalidade ofereceu um pouco de sua comida para Youngmin, como se estivesse tentando aliviar a tensão. Enquanto isso, Ji-hoon o observava com atenção. Após alguns segundos de silêncio, ele o chamou. Youngmin, que estava prestes a começar a comer, levantou o olhar e respondeu. Foi então que Ji-hoon fez um pedido. Ele queria que Youngmin o chamasse pelo seu verdadeiro nome. Youngmin ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo, claramente processando o pedido. Ji-hoon, percebendo a hesitação, o observou com um olhar tranquilo e, enquanto esperava, deixou escapar um leve sorriso. Finalmente, com um suspiro, Youngmin atendeu ao pedido e o chamou de Won-jae. A partir desse momento, Won-jae parecia mais confortável, como se ouvir seu verdadeiro nome o aproximasse ainda mais de quem ele realmente era. Agora, Won-jae será chamado assim, para que as coisas ficassem menos confusas. Won-jae ficou surpreso ao perceber que Youngmin havia aceitado tão facilmente chamá-lo pelo seu nome verdadeiro. Após dizer Won-jae pela primeira vez, Youngmin continuou a comer calmamente como se aquilo não fosse nada demais. Ele aproveitou a oportunidade para comentar de maneira casual que Won-jae deveria apenas aproveitar a comida, sugerindo que não precisava fazer tanto esforço para fingir ser Ji-hoon. Youngmin até sugeriu que ele poderia simplesmente dizer que estava comendo mais porque estava crescendo. As palavras de Youngmin fizeram Won-jae corar imediatamente, seu rosto ficando completamente vermelho. O tom despreocupado e natural de Youngmin parecia ter um impacto maior do que ele esperava. Notando a súbita mudança, Youngmin parou de comer e o observou com preocupação. Ele perguntou se Won-jae estava bem, notando como o rosto dele parecia incrivelmente vermelho naquele momento. Won-jae, ainda mais corado, tentou disfarçar e afirmou que estava bem, embora suas palavras saíssem entre gaguejos. Incapaz de manter o contato visual, ele abaixou o rosto, quase escondendo-o sob a mesa, claramente desconcertado. A preocupação de Youngmin aumentou e ele perguntou se aquilo estava relacionado ao fato de ter chamado Won-jae pelo seu nome. Won-jae, ainda vermelho, tentou responder enquanto pegava sua bebida, sua voz ainda carregada de timidez. Ele disse que Youngmin entenderia se ouvisse seu próprio nome sendo chamado pela primeira vez em 9 anos. Em seguida, ele adicionou, ainda mais envergonhado, que o modo como Youngmin havia dito o nome soava tão carinhoso que isso só aumentava sua reação. Sem conseguir segurar o constrangimento, Won-jae virou rapidamente um gole de água, tentando esconder sua expressão. Seu rosto continuava corado, enquanto Youngmin o observava com uma mistura de curiosidade e preocupação. Tentando aliviar o constrangimento de Won-jae, Youngmin disse que iria chamá-lo pelo nome verdadeiro de vez em quando. Won-jae permaneceu em silêncio por um momento, ainda processando a situação. Enquanto coçava o rosto, pensativo, Youngmin comentou que, se o chamasse pelo nome verdadeiro com muita frequência, isso poderia atrapalhar sua vida como Ji-hoon. Ele sugeriu que isso poderia causar confusão para Won-jae, mas acrescentou que, sendo a única pessoa que sabia seu verdadeiro nome, ele tinha o direito de chamá-lo assim de vez em quando. Surpreso com a consideração nas palavras de Youngmin, Won-jae concordou com um leve aceno. Os dois trocaram olhares por alguns segundos, até que Won-jae, com um sorriso radiante, comentou que Youngmin não poderia voltar atrás na promessa que acabara de fazer. Ele parecia mais animado e confiante e Youngmin confirmou, garantindo que cumpriria o que disse. Enquanto observava Won-jae sorrindo de maneira tão sincera, Youngmin percebeu, em seus pensamentos, que nunca o havia visto tão feliz antes. Won-jae, empolgado, reforçou que Youngmin precisava cumprir sua promessa, brincando que seria muito cruel se ele não a mantivesse. Youngmin, com um sorriso suave, garantiu que Won-jae não precisava se preocupar com isso. Ele repetiu a promessa, reafirmando que iria cumpri-la. Mais tarde, no caminho de volta para casa, os dois pararam para comprar hot dogs coreanos. Enquanto comiam, caminhavam lado a lado, conversando, rindo e brincando como se fossem amigos de longa data, esquecendo momentaneamente das tensões recentes.
Won-jae, em meio a uma risada, comentou que estava com sede, e Young-min sugeriu que fossem até uma loja de conveniência para comprar algo para beber. Na loja de conveniência, os dois compraram refrigerantes. Enquanto caminhavam juntos com as bebidas nas mãos, Won-jae olhou para Young-min e perguntou casualmente para onde deveriam ir a seguir. Sem hesitar, sugeriu que poderiam comer frango frito, como se não tivessem passado o dia todo comendo. Young-min ficou impressionado com a fome aparentemente insaciável de Won-jae e comentou surpreso que já haviam passado o dia inteiro comendo. E ainda assim, ele queria mais. Won-jae, sem se abalar e deixando claro que o importante para ele era passar mais tempo com Young-min, respondeu que não havia mais nada para fazer. Ele até sugeriu que poderiam ir para outra cafeteria. Young-min, rindo da insistência de Won-jae, deu outra sugestão, desta vez com um sorriso animado. Ele propôs que fossem a um fliperama e perguntou quais jogos Won-jae costumava jogar. No entanto, antes que pudessem prosseguir, Young-min aproveitou o momento para provocá-lo, lembrando que, inicialmente, Won-jae só pretendia dizer seu nome e ir embora. Enquanto segurava a porta da saída da loja de conveniência, Won-jae explicou com um tom leve e despreocupado. Ele admitiu que sua intenção inicial era apenas contar a verdade sobre seu nome e ir embora, mas acabou mudando de ideia. Com sinceridade, ele comentou que sabia que Young-min tinha planos com Bonsek. E como havia arruinado esses planos, sentia que precisava compensar de alguma forma. Young-min ficou surpreso com as palavras de Won-jae. Ele piscou algumas vezes, sem saber ao certo como reagir, até que, em tom brincalhão, perguntou se Won-jae estava insinuando que aquilo era um encontro. Won-jae, enquanto mordia algo que havia acabado de comprar, virou a pergunta de volta para Young-min, questionando se ele estava realmente em um encontro com Bonsek antes. A pergunta deixou Young-min sem graça, e ele sentiu uma pontada de nervosismo no peito enquanto tentava explicar que não era exatamente isso. Sua voz saiu hesitante, refletindo o quanto estava desconfortável com o rumo da conversa. Won-jae, no entanto, manteve um olhar sério. Ele continuou dizendo que, se Young-min estava em um encontro com Bonsek, então o que eles estavam fazendo agora também podia ser considerado um encontro. Won-jae não parou por aí. Com um tom tranquilo, ele deu um conselho inesperado. Sugeriu que Young-min parasse de ver Bonsek. Young-min ficou ainda mais confuso, encarando Won-jae como se esperasse uma explicação para aquele comentário. Won-jae, com a mesma serenidade de antes, explicou seu ponto. Ele disse que, se o objetivo de Young-min era namorar alguém, ele poderia muito bem fazer isso com ele. Acrescentou que Bonsek não combinava com Young-min e que, além disso, não queria vê-lo gastando seu tempo com outra pessoa quando poderia estar com ele. As palavras de Won-jae pegaram Young-min de surpresa, e ele corou imediatamente. Seu rosto ficou quente enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. A sinceridade direta de Won-jae era desarmante, e Young-min não conseguia encontrar palavras para responder no momento. Após ouvir Won-jae afirmar que, se ele estava procurando alguém para namorar, então deveria namorar com ele, Young-min ficou completamente paralisado. Seu olhar permaneceu fixo em Won-jae, que, sem demonstrar qualquer hesitação, entregou-lhe um refrigerante e acrescentou que, além de tudo, não queria vê-lo gastando dinheiro saindo com outra pessoa daquela forma. Young-min continuou a encará-lo, surpreso com a naturalidade de suas palavras. Percebendo o olhar intenso, Won-jae não demorou a questionar o motivo de tanta atenção. Ainda hesitante, Young-min tentou responder, mas apenas conseguiu admitir que simplesmente não conseguia se acostumar com a forma como Won-jae dizia aquelas coisas. Enquanto abria a lata de refrigerante, Won-jae respondeu com tranquilidade, afirmando que não havia motivo para estranhamento, pois estava apenas dizendo a verdade. Se iria viver como Guk Ji-hoon, precisaria desesperadamente da ajuda de Young-min. Young-min, sorrindo, concordou que fazia sentido. Sem perder tempo, Won-jae reforçou que ele era a única pessoa que sabia seu nome verdadeiro, e por isso teria que lhe dar o máximo de atenção e cuidado. Insistiu que precisava ser levado mais a sério. Young-min, ainda sorrindo, respondeu de forma irônica, comentando que, de fato, as circunstâncias de Won-jae eram bem excepcionais. Won-jae, sem se abalar, apenas confirmou que era bom que ele soubesse disso, e logo chamou para seguirem em frente. Young-min ficou surpreso com o convite inesperado e questionou para onde iriam. Antes que pudesse obter uma resposta clara, Won-jae passou o braço por seus ombros e, com um sorriso descontraído, afirmou que iria levá-lo para casa. Com um tom irônico, acrescentou que, no fim das contas, não era o parceiro de encontro que deveria levar o outro para casa.
Youngmin, sem perder a oportunidade, adotou um tom zombador e relembrou que Won-jae havia dito estar irritado com ele mais cedo na escola. Won-jae, dessa vez falando com sinceridade, admitiu que só havia dito aquilo na esperança de que Youngmin tentasse consolá-lo. Ao ouvir essa confissão inesperada, Youngmin apenas comentou que realmente não conseguia entender Won-jae. Confuso, Won-jae tentou saber exatamente o que ele queria dizer com aquilo. Youngmin corou rapidamente, mas logo respondeu de maneira vaga, mencionando que era por causa de tudo. A resposta fez Won-jae ficar ainda mais confuso. No dia seguinte, na sala de aula, Sung-jun e seus amigos conversavam animadamente enquanto riam de algo aleatório. No meio da conversa, Sung-jun comentou que estava com vontade de comer algo doce. Sara, empolgada, concordou imediatamente, mas em vez de continuar a conversa normalmente, começou a encará-lo de maneira sugestiva. Sem entender o motivo daquele olhar, Sung-jun perguntou o que estava acontecendo. Sara, com um tom irônico, insinuou que ele estava se esquecendo de algo importante, como se estivesse tentando lembrá-lo de alguma obrigação. Foi então que Sung-jun entendeu o recado. Ela estava se referindo ao hábito de mandar Youngmin buscar as coisas para eles. Sem hesitar, chamou Youngmin pelo nome, interrompendo o que ele estava fazendo naquele momento. Assim que teve sua atenção, anunciou que queria um pouco de leite de morango. Sara, aproveitando a situação e seguindo o exemplo do amigo, sorriu e disse que também queria. Sung-jun, divertido com a dinâmica, abriu um sorriso zombador e, sem cerimônias, perguntou se Youngmin poderia trazer algo para ele também. Youngmin se levantou rapidamente, pronto para atender ao pedido de Sung-jun. Enquanto isso, Won-jae, que estava deitado com o rosto encostado na mesa, captou a conversa de relance e, num movimento brusco, ergueu-se de repente. Sem esconder sua irritação, reclamou em voz alta sobre o quanto aquela turma conseguia ser irritante, surpreendendo a todos ao redor. Sem perder tempo, ele se virou para Sung-jun e seus amigos, e com um tom decidido, ordenou que todos que haviam pedido algo da loja se levantassem. Sung-jun, sem entender o motivo, questionou a exigência, mas antes que pudesse reagir, Won-jae agarrou seu ombro, e logo em seguida, passou os braços ao redor dele e de Sara, puxando os dois para perto de si. Com um sorriso provocador, deixou claro que os levaria junto para comprar o tão desejado leite de morango ou qualquer outra coisa que quisessem. Sung-jun tentou se soltar, demonstrando irritação, e reclamou sobre ter que acompanhá-lo, deixando evidente que a situação estava o incomodando. Os outros alunos, incluindo Youngmin, observavam a cena com atenção, percebendo que Won-jae estava claramente defendendo Youngmin daquela dinâmica injusta. Em meio à surpresa geral, Youngmin acabou comentando em voz alta sobre como Ji-hoon parecia ser realmente forte, sem perceber o impacto de suas palavras. Mais tarde, no intervalo, uma das alunas se aproximou de Sung-jun com uma expressão curiosa e perguntou se Ji-hoon havia batido nele ou algo do tipo. Sung-jun, irritado, questionou do que ela estava falando. A aluna, com um sorriso zombador, insinuou que ele sabia muito bem do que se tratava. Lembrou de forma provocativa que ele havia deixado Ji-hoon humilhá-lo de certa forma. Aquelas palavras foram o suficiente para deixar Sung-jun completamente furioso. Gritando, negou com veemência qualquer humilhação. No mesmo instante, flashes da conversa que teve com Won-jae no banheiro passaram por sua mente. Lembrando da discussão, Sung-jun recordou-se da resposta irritante de Won-jae, que com um sorriso provocador havia questionado o porquê daquela reação exagerada. Sem hesitar, Won-jae afirmou que, se Sung-jun quisesse negar algo, o melhor seria ficar quieto, pois ele só acreditaria no que via com os próprios olhos. As palavras de Won-jae não saíam da cabeça de Sung-jun. De alguma forma, o que ele disse parecia fazer sentido, mesmo que ele se recusasse a admitir. Tentando afastar aqueles pensamentos, Sung-jun passou a mão na testa, frustrado, enquanto resmungava sobre Won-jae. Comentou para si mesmo o quanto o outro era completamente maluco, mencionando que até o olhar dele parecia o de alguém fora do normal. Para ele, havia algo seriamente errado com Won-jae. Os alunos ao redor ouviram sua declaração com surpresa, atentos ao desabafo inesperado. Enquanto isso, no refeitório, os alunos almoçavam e conversavam animadamente enquanto comiam. No meio do movimento, Won-jae se aproximou da mesa onde Youngmin estava sentado e preparou-se para se juntar a ele. No entanto, assim que seus olhos pousaram na bandeja de Won-jae, Youngmin não conseguiu esconder sua surpresa. A quantidade de comida era enorme, o que o levou a questionar se a funcionária do refeitório estava alimentando Won-jae de propósito.
já que parecia que ele não comia há dias. Won-jae deu algumas garfadas na comida antes de responder, mas seu tom carregava uma leve decepção ao admitir que, na verdade, estava sendo muito bem alimentado. Youngmin, ainda sem entender por que isso parecia ser um problema, demonstrou sua dúvida. Aborrecido, Won-jae explicou que o verdadeiro incômodo era ter que fingir que só podia comer metade do que lhe davam. Além disso, acrescentou que achava a comida sem graça, o que tornava a situação ainda mais frustrante. Youngmin não conseguiu segurar o riso diante da frustração de Won-jae com a situação e sugeriu que ele simplesmente explicasse que estava passando por um crescimento rápido e por isso precisava comer bastante. Won-jae, ainda aborrecido, continuou explicando o verdadeiro motivo de sua preocupação. Comentou sobre como a funcionária do refeitório reagia a tudo o que ele dizia, especialmente quando mencionava ter ouvido de Youngmin sobre o passado de Ji-hoon, ou imitava algum hábito de infância dele. Segundo Won-jae, isso a deixava visivelmente feliz, o que só aumentava o peso da farsa que precisava sustentar. Youngmin ouviu o desabafo em silêncio, sem saber muito bem o que responder. Won-jae então acrescentou que pelo menos tinha a sorte de que o pai de Ji-hoon estava longe, em algum lugar no campo. Caso contrário, teria que enganar os dois ao mesmo tempo, o que tornaria tudo ainda mais complicado. Antes que Won-jae pudesse terminar seu desabafo, Youngmin o interrompeu com uma confissão inesperada. Comentou que, em momentos como aquele, Won-jae parecia ser uma pessoa legal. Aquelas palavras o pegaram de surpresa de verdade. Won-jae não esperava ouvir algo assim. Sem se preocupar em medir suas palavras, Youngmin continuou dizendo que, embora Won-jae fosse legal de um jeito meio estranho, ainda assim conseguia perceber que ele era uma boa pessoa. Won-jae se virou para a mesa, absorvendo aquelas palavras. Com um sorriso satisfeito, suspirou e admitiu que nunca ninguém havia dito isso a ele antes. Comentou sobre o fato de Youngmin não ter filtro algum ao falar com ele, especialmente ao chamá-lo de simpático de um jeito estranho. Youngmin ficou surpreso com a confissão e por um momento levou a mão ao queixo refletindo sobre aquilo. Depois de pensar um pouco, concluiu que a razão de conseguir falar com Won-jae de forma tão direta talvez fosse porque se sentia à vontade ao lado dele. As palavras de Youngmin pegaram Won-jae de surpresa, deixando-o em silêncio enquanto ouvia atentamente. Youngmin continuou, confessando que, normalmente, não se sentia confortável o suficiente para ser ele mesmo perto de ninguém. Explicou que Sung-joon o assustava, e as outras pessoas, por conta da influência dele, costumavam manter distância. Won-jae absorveu aquelas palavras, surpreso tanto pela sinceridade quanto pelo desabafo inesperado. Youngmin, com um sorriso leve, prosseguiu, mencionando que, ao contrário dos outros, Won-jae sempre aparecia para conversar e passar tempo ao seu lado, independentemente do que ele dissesse. Além disso, destacou o fato de que agora compartilhavam segredos um do outro, algo que tornava aquela relação diferente. Antes de finalizar, fez questão de esclarecer que não queria que Won-jae entendesse sua atitude de maneira errada. A forma como o tratava não tinha nada a ver com decepção pelo fato de ele não ser o verdadeiro Ji-hoon. Pelo contrário, a razão era simplesmente porque se sentia próximo e confortável ao lado dele. Ao ouvir isso, Won-jae ficou visivelmente surpreso, como se aquelas palavras fossem algo inesperado e significativo para ele. Mais tarde, na sala de aula, o ambiente seguia tranquilo até que o professor entrou e chamou por Hon Jae, pedindo que ele o acompanhasse até a sala dos professores. Tanto Won Jae quanto Youngmin ficaram surpresos com o chamado inesperado. Enquanto Won Jae demonstrava sua insatisfação com a situação, Youngmin se questionava sobre o motivo pelo qual o professor queria falar com ele. Ainda resmungando, Won Jae se levantou da cadeira, claramente frustrado, e lamentou a situação, deixando escapar sua insatisfação por aquilo estar acontecendo novamente. Na sala dos professores, o professor iniciou a conversa perguntando a Won Jae se ele já havia decidido sobre seus objetivos de carreira, conforme solicitado anteriormente. Won Jae, visivelmente desinteressado no assunto, bocejou antes de responder. Admitiu que ainda não havia conversado muito sobre isso com seus pais, demonstrando pouca preocupação com a questão. O professor, impaciente por uma resposta, mostrou sua frustração ao afirmar que precisava escrever algo para ele, e sem muitas opções, sugeriu que ele escolhesse qualquer coisa, como atuar ou cantar, apenas para preencher o formulário.
Won-jae, no entanto, permaneceu tranquilo e rejeitou a ideia sem hesitação. Explicou que não tinha interesse nessas áreas e que simplesmente planejava ir para a mesma faculdade e cursar o mesmo departamento que Youngmin. O professor levou a mão ao rosto, claramente frustrado, enquanto reclamava que os pensamentos de Won-jae só faziam sua cabeça doer. Logo em seguida, mencionou que Youngmin tinha notas que poderiam levá-lo a uma universidade em Seul, e questionou se Won-jae realmente achava que conseguiria acompanhar esse nível acadêmico. Won-jae, com um sorriso descontraído, rapidamente concluiu que nesse caso seu plano não funcionaria. O professor se aproximou, visivelmente aborrecido, e confirmou que esse era exatamente o problema. Depois de um suspiro cansado, insistiu para que Won-jae escrevesse qualquer vocação no formulário, alertando que, se ele continuasse deixando em branco, não teria outra escolha a não ser entrar em contato com seus pais. Ao ouvir isso, Won-jae ficou surpreso ao perceber que poderia ter que lidar com mais esse problema. Por um momento, desviou o olhar, como se já estivesse considerando que não teria outra opção senão preencher o formulário de alguma forma. Um pouco mais tarde, Youngmin estudava tranquilamente até que sua concentração foi interrompida ao ouvir Won-jae chamando pelo seu famoso apelido, Faixa Amarela. Enquanto comia um doce, Won-jae se aproximou e, curioso, perguntou o motivo de Youngmin sempre passar o intervalo estudando. Youngmin, com um tom irônico, respondeu que, sendo um aluno do último ano do ensino médio, não havia nada melhor para fazer além disso. Ainda brincou sobre Won-jae continuar ali parado, chamando-o de poste, e comentando que ficar olhando para ele daquela forma já estava lhe dando dor no pescoço. Em resposta, Won-jae colocou o saco de doces sobre a mesa de Youngmin e o amassou levemente antes de se agachar para ficar na altura da mesa. Em seguida, questionou se Youngmin era realmente bom nos estudos. Sem esperar uma resposta, continuou explicando que, no seu caso, não se considerava muito bom nessa área. Mencionou que, se não conseguisse entrar na faculdade por admissão contínua, teria que se inscrever como candidato regular, mas suas notas nas avaliações simuladas não eram nada impressionantes. Ainda cheio de dúvidas, Won-jae continuou questionando qual nível havia conseguido alcançar. Youngmin sorriu ao notar a expressão curiosa de Won-jae, achando que ele ficava fofinho ao olhar daquela forma. Logo depois, explicou que havia chegado ao nível 3. Won-jae, decepcionado com a resposta, começou a resmungar, admitindo que nunca havia feito o teste e, por isso, não tinha ideia se aquela era uma boa nota ou não. Depois de pensar um pouco, resolveu pedir ajuda a Youngmin para estudar. Youngmin ficou confuso com o pedido, mas logo tentou explicar que não se considerava bom o suficiente para ensinar alguém. Won-jae, no entanto, abriu um sorriso e sugeriu que Youngmin poderia ajudá-lo a estudar durante os momentos em que costumavam se encontrar diariamente. A última palavra pegou Youngmin completamente de surpresa. O simples fato de ouvir a palavra encontros o deixou em choque. Youngmin, ainda surpreso, inclinou-se um pouco mais para perto de Won-jae e, com um tom irritado, pediu que ele falasse mais baixo. Questionou quem havia decidido que eles sairiam juntos todos os dias. Won-jae, sem se abalar, respondeu com tranquilidade, perguntando qual seria o problema nisso. Explicou que queria sair com Youngmin todos os dias, pois essa era a única forma de conseguir comer o quanto quisesse. Youngmin, fingindo desespero, enxugou falsas lágrimas e fez um pequeno drama ao perceber que havia se tornado basicamente um passe livre para Won-jae conseguir comida. Won-jae, mantendo um sorriso brilhante, insistiu mais uma vez no pedido, dizendo que só queria ajuda para estudar. Reforçou que seu objetivo era ir para a mesma faculdade que Youngmin. A forma como ele disse aquilo fez Youngmin corar rapidamente. Sem conseguir evitar sua reação, apenas murmurou que Won-jae estava falando daquele jeito de novo, sem perceber o impacto de suas palavras. Mais tarde, Won-jae e Youngmin se encontraram em uma cafeteria para discutir a possibilidade de Youngmin ajudá-lo a estudar. No entanto, assim que Youngmin olhou para o resultado da prova de Won-jae, rejeitou a ideia imediatamente. Completamente desapontado, concluiu sem hesitação que Won-jae jamais conseguiria entrar na mesma faculdade que ele. E caso isso acontecesse, sua própria vida estaria arruinada. Won-jae, percebendo o tom sério de Youngmin, questionou de maneira desanimada se realmente era tão ruim assim. Youngmin, analisando a prova,
percebeu que Won-jae havia acertado uma questão e apontou isso, perguntando como ele havia conseguido. Com um sorriso despreocupado, Won-jae respondeu sem hesitar, admitindo que havia apenas chutado a resposta. Young-min, ainda preocupado com o desempenho dele, quis saber se ele já havia feito uma prova antes, mas antes mesmo de esperar uma resposta, questionou algo ainda mais importante, se os pais de Won-jae estavam cientes de seu desempenho escolar. Won-jae, mantendo sua expressão tranquila, respondeu que não. Para ele, não fazia sentido se preocupar em tirar boas notas, já que estava se esforçando o suficiente apenas vivendo como Ji-hoon. Young-min se aproximou um pouco mais de Won-jae e comentou sobre Ji-hoon, explicando que ele sempre foi um bom aluno e que as pessoas costumavam chamá-lo de jovem prodígio. Won-jae, no entanto, reagiu de forma zombeteira, deixando claro que aquilo era um pedido impossível. Admitiu sem qualquer hesitação que estudar nunca havia sido seu forte. Curioso para entender melhor suas habilidades, Young-min perguntou no que ele era realmente bom. Won-jae, com um sorriso confiante, respondeu que se destacava em qualquer coisa que pudesse fazer com o próprio corpo. Ele estava prestes a continuar sua explicação, quando de repente algo pareceu chamar sua atenção, interrompendo sua fala. De repente, Won-jae ficou extremamente surpreso ao notar um homem brincando com uma criança vestida com um uniforme de taekwondo. Seu olhar ficou fixo na cena, desviando completamente sua atenção da conversa anterior. Young-min, percebendo a mudança repentina de expressão, questionou o que havia acontecido. Ainda observando a cena, Won-jae perguntou se Young-min se lembrava do nome do dojo de taekwondo que frequentavam no passado. Young-min, tentando puxar a memória, fez um esforço para lembrar. Comentou que achava que o nome era em inglês e que sempre havia achado estranho para uma academia de taekwondo. Antes que conseguisse se lembrar completamente, Won-jae respondeu por conta própria, mencionando que o nome era Gabino. Sem perder tempo, começou a explicar que o nome vinha do mestre de taekwondo, que era católico. Segundo ele, por conta disso, muitas pessoas acreditavam que a academia era administrada por um estrangeiro. Com um sorriso convencido, Won-jae concluiu que naquele momento havia acabado de lembrar do lugar. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado. E se você está querendo assistir mais conteúdo aqui do canal, vou deixar aí na tela uma recomendação de BL que eu tenho certeza que você vai amar. Obrigada por estarem comigo até aqui, um beijo enorme e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!